Olá, pessoal. Olá, professor. Bom dia. Bom dia. Vou aguardar só mais 2 minutinhos e iniciamos igual ontem, tá bom? Ok, tá bom. Podemos começar, professor. Ok. How do I get this on? There we go. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. No quarto do dia de CIVEBRA 2022. E sou Darrin Milling, para quem que está assistindo, sabe, pelo YouTube. Bom dia a todos aqui, sabe, dentro da sala comigo, pelo Zoom. E obrigado a Luana Santos, sabe, pelo apoio de sempre. E, bom, hoje nós vamos, sabe, dar uma continuidade. Antes que eu começar, eu gostaria de saber se nós temos mais alguém que tem preparado vídeos, sabe, para nós poder avaliar, ou se tiver alguém que tem, sabe, montagem pronto, sabe, sabe, para tocar para nós hoje. Eu estou perguntando porque a partir das 10 horas da manhã, nós vamos ter um convidado, um aluno que eu encontrei em Malásia alguns anos atrás. Quando eu parei de ser chamado para, sabe,
um festival aqui, eu comecei a ir para Ásia do Sul e eu encontrei diversos talentos lá, talentos. Incluí um homem chama Lance. Ele é trombonista baixo de Oulu, a Sinfônica, lá em Finlândia. E ele também foi vencedor da maior competição da Ásia do Sul, que teve realmente diversas disciplinas competindo, sabe, na mesma competição. So, era quase tipo do Tchaikovsky. So, tinha instrumentos de sopros madeiras, metais, sabe, canto, tudo. Então, eu não sei se canto foi, mas assim, eu lembro que teve diversos instrumentos. E, bom, ele vai, sabe, estar conosco para falar um pouquinho sobre a trajetória dele. No ano passado, eu tinha muita gente, sabe, velho, sabe, figuras, sabe, que eram já estabelecidos como referência no mercado, sabe, há muitos anos e são referências, sabe, de nossos, sabe, de nosso meio, assim, de trombone e de outras disciplinas, porque eu tinha também regentes, sabe, eu tinha também pessoas de diversas áreas de bem-estar. Inclusive, na semana que vem nós vamos ter um seminário às 19 horas no dia 26 de janeiro. Então, eu espero que vocês podem assistir, sabe, esse evento. Vai estar em duas partes, se não me engano. Uma parte sobre educação e consciência do corpo, sabe, no geral, e treinamentos, e outro sobre a questão de prevenção e tratamento para quem que está tendo problemas de embocadura, sabe, ou em qualquer parte, sabe, de cabeça ou por volta, sabe, de, sabe, da queixa, sabe, qualquer coisa, ou até dental. Então, vai ser um seminário muito especial. Espero que vocês vão poder assistir. E deixa eu só ver que temos também, como a Luana pediu, sabe, é importante que todo mundo digitar o seu nome, sabe, completo para constar a sua presença, sabe, na aula. Então, até agora temos apenas o Ronaldo e o Anderson que colocaram os seus nomes, então já temos mais gente aqui. Só lembra de colocar seu nome. Me parece que isso é uma coisa que tem que acontecer todos os dias para constar a sua presença e a participação. Ótimo. Luana, uma pergunta. Temos algum vídeo, sabe, de algum aluno, sabe, que mandou de Isso, ontem? professor. Eu ia comentar. Eu recebi o vídeo do Cássio e do Brian para reprodução. Perfeito, Eles me perfeito. enviaram pelo Sim, WhatsApp, pelo sim, e-mail. muito bom, muito bom. So, nós vamos realmente tratar com isso, sabe, hoje. Um, e só relembrando que nesses primeiros dias nós tratamos com assim os fundamentos, sabe, a importância de entender o porquê, sabe, sabe, nós estudamos certos fundamentos e como estudar certo. Que é aniversário dele. Não para tirar resultado assim imediato, mas assim é algo que nós temos que pensar de longo prazo em termos de estudos. Ou seja, os exercícios têm que ser feitos de longo prazo. O que eu tenho feito era para só demonstrar, sabe, certos exercícios para você, mas assim, como eu falei,
é muito importante que você focar na qualidade, sabe, de estudos. E mesmo se você tiver apenas 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 45 minutos, sabe, o dia todo, sabe, o tempo que você tem concentrado e fazendo o exercício certo, vale em ouro, sabe, vai valer em ouro, tá bom? So, voltando, como eu falei, hoje nós vamos ter um convidado e o perfil dele é um pouco diferente. Ele tem uma idade mais ou menos similar, sabe, a vocês. Ele, embora está já, se não me engano, titularizado, sabe, na orquestra dele, mas ele já tem, como se diz, sabe, bastante experiências, sabe, mundial, porque ele é de Malásia, esse aluno, mas também ele é, eu nem devo chamar ele de aluno, mas ele fez aula, sabe, comigo lá para preparar para a audição dele em Finlândia. E ele depois, deixa eu só ver uma coisa aqui, porque nós chamamos ele de Lance, mas o nome dele é Lo Win Hong. Lo Win Hong é o nome dele, mas a gente chama ele de Lance. Mas ele, como eu falei, ele ganhou uma grande competição, um prêmio que na verdade dá recurso para ele realizar praticamente uma temporada de atividade, ou seja, diversas ações, sabe, concertos, seminários, etc. E eu achei interessante de apresentar ele. Ele seguiu vários referências, sabe, de professores. Eu sei que ele também, em algum momento, depois estudou, ou pelo menos assim, teve experiências com professores em Alemanha. Aliás, ele estudava em Alemanha. Eu acho uma parte da formação dele é de Alemanha. E ele estava tendo dificuldade com provas. E por coincidência eu estava em Malásia, como eu falei, sabe, depois que eu saí, sabe, do circuito por um tempo, sabe, dos festivais aqui no Brasil, eu comecei a intensificar minhas atividades lá na Ásia do Sul. E eu dei seminários de preparação para concurso lá para alunos, sabe, daquela região. E o Lance era um deles, entre vários outros. E ele tem um perfil bem interessante, porque ele toca trombone tenor e ele estava realmente prestando prova para trombone. Comeu biscoito? Não. Não? Não. Por quê? Não quis biscoito, não? Por que não? Eu quero. Eu não comi hoje de manhã. Então, o Lance, sabe, me procurou e explicou que ele estava realmente fazendo essa transição, e realmente esse perfil de trombonista tenor que toca trombone baixo, sabe, não é uma novidade, é algo que já veio acontecendo há muitas décadas, sabe, talvez até séculos. Porque, claro, em termos da disciplina e técnica, eu até teve uma conversa muito interessante com Eduardo Machado alguns anos atrás, e ele estava me perguntando, sabe, se realmente é justificável, sabe, de
declarar que existe diferenças sabe, entre tocar trombone tenor e trombone baixo. Em princípio, o que nós temos em comum entre esses dois instrumentos é similar do que nós temos em comum entre todos os outros metais, ou seja, de tuba, trompa, trompete. Todos esses instrumentos de metais, eufônio, sabe, tuba wagneriano, sabe, trompete de baixo, trombone contrabaixo, timbaço, sabe, todos esses instrumentos têm várias coisas, sabe, em comum, principalmente em termos de tudo que nós estávamos tratando esses primeiros dias. Todos usam o bocal, todos esses instrumentos precisa que o musicista está utilizando seus pulmões. Os nossos lábios têm que ser condicionados e temos que como se fala, seguir várias disciplinas em termos de consciência rítmica. Eu falo assim, consciência rítmica, porque muitas pessoas acham que está tocando em ritmo, mas não está. E é importante que eu me inclua nisso, viu? Sabe, eu acho que é muito importante que nós sejamos responsáveis, sabe? Eu acho que a responsabilidade é algo que todos nós precisamos. Bom, então, voltando, eu acho nessa questão de Wechsler, sabe? Trabalho de Wechsler, a pessoa, a figura que faz o trabalho com dois instrumentos, é aquela coisa que as pessoas podem, sabe, zelar e fazer, e em certos momentos as pessoas acabam, sabe, sei lá, se manifestando uma certa facilidade por um ou outro. Às vezes tem realmente figuras que continuam, sabe, tocando os dois até em responsabilidades profissional. Tá engraçado aqui, Fabrício? Bom, enfim. E aí, dito isso, no ano passado eu convidei o James Nova. A gente chama ele Jim Nova. Jim Nova é trombonista da Orquestra Sinfônica de Pittsburgh. Eu vou até editar o nome dele aqui para referência para vocês. Jim Nova. Talvez vocês vão conhecer ele. Ele realmente, eu acho, dos Estados Unidos, ele é um dos maiores referências, sabe, de produção de vídeos. Ele também fez um projeto incrível em que ele gravou discos inteiros dele tocando todos os instrumentos de trombone, música, sabe, de Star Wars, sabe, jornada, ou não, Guerra nas Estrelas. E ele esteve conosco, sabe, no ano passado, porque eu queria realmente oferecer para a CIVEBRA diversos perfis, sabe, de referências no mercado. E Jim Nova, para nós, nos Estados Unidos, ele é considerado, sabe, um dos mais, sabe, sólidos que atua em um cargo de Wechsler, que ele realmente, sabe, consegue fazer não apenas só de trombone tenor e trombone baixo, mas até também eufônio, sabe, trompete baixo. E eu tive prazer de trabalhar com ele. Inclusive, quando eu fiz o recital para mestrado no Temple University, lá em Filadélfia, quando eu estava estudando com Blair Bollinger, trombonista baixo da Orquestra da Filadélfia, o Jim Nova tocava, sabe,
primeiro trombone no conjunto comigo. So, eu conheço o Jim há muitos anos. So, aí eu teve essa ideia recentemente de convidar o Lance. Eu vou até colocar o nome dele aqui, embora que eu acabei de publicar também nas redes sociais. Isso, Lance. Como eu falei, ele é recentemente novo, sabe? Ele é novo dentro do mercado. Eu esqueci quando ele ganhou a vaga dele, mas se não me engano, eu acho que foi em 2019. So, e eu acho que ele já foi titularizado. E ele tem a responsabilidade de tocar, sabe, nem como o chipolete, sabe, na USES. Sabe, ele toca trombone tenor e trombone baixo. A diferença é que o Lance, se não me engano, entrou na orquestra como trombonista baixo mesmo. Eu acho que a primeira função dele é de trombone baixo, mas ele também toca trombone tenor. Uma coisa inversa do que o normal, porque eu lembro quando o Jim Markey e Paul Pollard entraram nas orquestras deles, eles entraram como trombonistas tenores que tinha a responsabilidade de tocar trombone baixo. E hoje em dia, se eu não me engano, eu acho os dois estão basicamente, sabe, atuando apenas como trombonistas baixos, porque realmente abriu as vagas tudo. O Bill Thomas, por quem que conhece o Bill Thomas, ele estava concorrendo, sabe, a vaga de primeiro trombone na USES por um tempo. E depois ele acabou também se mudando, sabe, para trombone baixo lá na Suíça, se não me engano. So, o Lance é como eu falei, é uma chinês que nasceu em Malásia, se não me engano. E agora ele trabalha em Finlândia. O mundo é bem pequeno e realmente a gente nunca sabe onde nós vamos parar. Mas eu pensei que seria bom de ter ele como uma inspiração, sabe, para vocês, porque às vezes as pessoas pensam que só tem, sabe, esse lugar só, mas não acontece sempre que as pessoas permanecem, sabe, no bairro onde eles nasceram, estudaram e tudo. Às vezes, sabe, a gente acaba indo para outro lugar. A competição nesse mercado acaba, sabe, deslocando centenas de pessoas das suas casas. E isso é normal, sabe? O Randy Campor, que toca, sabe, no Baltimore, no é de Baltimore. O Nitzan Harold, que está na Filadélfia, nasceu em Israel, sabe? Tem o Darrin Acosta, que era um convidado nosso. Ele tem um nome similar ao meu, mas ele Acosta. Ele toca o primeiro trombone, na verdade, no rádio de Helsinki. Também está em Finlândia, sabe? O mesmo país do Lance, inclusive. E eu conheço o Darrin Acosta, nossa, desde da minha infância, sabe? Estudando trombone. E ele realmente é de New Orleans, sabe? Nos Estados Unidos. E ele agora está lá, sabe? Em Finlândia. E por quem que não conhece, sabe? Eu nasci na cidade de Baltimore, sabe? Eu fiz a prova para o ZES em Nova York. E eu estou aqui, sabe, no Brasil. Acontece, sabe, mas isso é tão comum, sabe, de que a gente, sabe, meio acostuma, sabe, de ver isso, especialmente com instrumentos de especialização ou cargos, sabe, de solista. O nosso tubista, inclusive, o tubista actual, que está dando aula, inclusive, nesse festival,
o Felipe Queiroz, ele é de Portugal, sabe? E so, no mercado internacional de orquestras sinfônicas, você nunca sabe. Esqueci de mencionar uma heroia, sabe, a brasileira, a nossa Aline de Alcântara, sabe, trombonista tenor. Ela é, se não me engano, a primeira associada, sabe, a trombonista da orquestra de Filarmônica de Dinamarca do Sul. So, é uma vaga que ela também ganhou em 2019. E eu teve uma longa história com ela. Sabe, ela participava em vários concursos e aulas, sabe, comigo, especificamente sobre a preparação para concurso. Eu não era professor, sabe, de trombone dela, assim, por muito tempo, mas eu trabalhei mais, sabe, nessa questão de preparação para concurso. Também, claro, temos o Felipe Pereira também, sabe, que todo mundo conhece, que também ganhou a vaga dele em 2019, se não me engano. Ou até talvez antes, mas eu tenho a impressão que foi isso, porque eu lembro que foi mesmo. Eu acho que a Aline de Alcântara, Felipe Pereira e o Lance, eles três ganharam as suas vagas em 2019, se não me engano. Okay? E hoje nós vamos receber o Lance, sabe, aqui conosco. Falando de provas, teve muito debate sobre a questão de inclusão, sabe? Como as orquestras podem realmente responder à demanda do público de ver uma integração das minorias, mulheres, sabe, em cargos e posições de importância, até dentro da orquestra ou dentro das organizações, sabe, de cultura. E aí o Wagner Politschuk, depois da aula dele ontem, ele me passava o edital de uma orquestra nos Estados Unidos, chama Seattle Symphony, Orquestra Sinfônica de Seattle, que é uma orquestra nos Estados Unidos. E eu acho, se não me engano, a prova vai ser já em março, sabe, o final de março. E foi interessante porque claro, eu repassei para eu tenho vários alunos ao redor, sabe, do mundo, porque eu venho desenvolvendo mais trabalho com alunos fora do Brasil do que dentro do Brasil. Eu tenho que agradecer o diretor da Escola de Música de Brasília, o Davidson de Souza, que é diretor, inclusive, desse curso, pelo convite, porque sem ele, provavelmente eu não ia ter, sabe, contato nenhum através de alguma instituição de ensino no Brasil depois de 2019. Eu tenho, sabe, diversas pessoas com quem eu estava auxiliando, ajudando, sabe, em partes, sabe, diferentes do mundo agora, especialmente, sabe, na Ásia, sabe, do Sul, em outras partes da Ásia e nos Estados Unidos também. E eu estava observando realmente o modo, sabe, de provas que tem hoje em dia. E eu fiquei muito aliviado e muito feliz de ver que depois de todos os debates por todos os lados, que existe uma consciência, finalmente, graças a Deus, que até as organizações apoiado que compõem, na verdade, referências da comunidade das minorias e mulheres, que todo mundo está exigindo a importância de ter biombo, desde o início até o final das provas.
embora que não teve muito a diversidade, digamos assim, sabe, embora que não teve muitos exemplos, sabe, nas grandes orquestras, sabe, com vagas importantes, mas ao longo, nossa, do século sempre existia a participação e inclusão, digamos, sabe, de minorias em cargos que as pessoas menos iriam esperar. Tipo, sabe, uma mulher negra que era a timpanista, sabe, da Orquestra Sinfônica de São Francisco na década, se não me engano, na década de 1920 ou 1940, eu esqueci, mas eu fiquei tão chocado com isso. Também eu fiquei sabendo, sabe, de arpista negra que estava na Orquestra Sinfônica de Boston. Quando eu era jovem, eu assisti a Orquestra Sinfônica de Baltimore, tinha, sabe, um trompetista negro lá. Eu sempre, sabe, tinha curiosidade de saber como essas pessoas chegaram nesses determinados lugares, porque, inclusive, alguns deles entraram nessas orquestras antes de existir leis que existiram cotas, sabe, para determinadas organizações. Aí vem essa questão. Bom, como essas pessoas, sabe, negros, mulheres, entraram nas orquestras sem realmente ajuda, vamos dizer? A resposta é simples, é biombo. Inclusive, eu vou, sabe, pegar a referência. Assim, here we go. Eu acho que até tá aqui mesmo. Ok. Luana, tudo bem? Luana? Uh-oh. Oi? Yeah. Estava aqui tentando ligar o microfone. Sem problema. So, deixa eu perguntar. Eu vou passar somente para você. Na verdade, você tem como me colocar como eu esqueci o nome, host, para eu Acredito que poder sim. compartilhar? Vou tentar aqui. Fazer co-host, será que? Co-host, sim. Foi? Okay, so deixa eu ver aqui. All right, here we go. All right. Oops. Okay, this I don't need. Thank you. Okay. Yeah, here we go. So, share. Well, how do I? Okay, there we go. Ok. Aí eu fui olhar esse documento que foi criado, me parece, no início do ano passado, sabe, 15 de janeiro. Desculpa, 15 de janeiro. Isso, 15 de janeiro de 2021. Isso foi basicamente, sabe, o ano seguinte, depois daquela debate que pegou fervor até aqui no Brasil sobre essa questão de diversidade. Aí teve vários, assim, jornalistas e políticos irresponsáveis que estavam, sabe, basicamente colocando a comunidade das minorias e mulheres, sabe, por baixo, sabe, do radar, dizendo que, assim, apenas pelo ajuda, sabe, com uma lei esforçando que eles, sabe, pode ter a vaga garantida, sabe, tem possibilidade de as pessoas entrar no determinado, como se fala, vagas. Mas aí eu vi esse documento aqui
E esse documento foi vinculado com, deixa eu só ver aqui, so, eu preciso, deixa eu ver se eu consigo, será que vocês conseguem visualizar esse documento? Eu acabei de mudar, deixa eu ver se ele vai mostrar, sim, isso, ok. O que acontece? Aí o Wagner me passou esse edital para uma vaga de trombone baixo, certo? Aí eu fui, sabe, repassar o link para meus alunos, sabe, na Ásia, sabe, e tudo. E aí, de repente, eu vi essa frase aqui, que eu estou mirando. A orquestra de Seattle tem orgulho de ser em parceria com o National Alliance for Audition Support. É uma, sei lá, uma colaboração, uma organização que apoia, sei lá, com recursos para minorias podem ir para audições, vamos dizer assim. So, it will do so by offering Black and Latino musicians. So, ele vai, sabe, essa organização vai oferecer recursos de preparação e até apoio em dinheiro para negros e latinos. E está escrito errado latino, porque não tem X depois do N. So, isso. Aí eles têm esse programa. Beleza. Aí eu falei, nossa, que coisa, sabe? Porque nada disso existia, sabe, na minha época. Aí eu abro aqui, additional line, só para eu saber o que é. Aí eu começo de ler aqui. Aí aí eu vejo que está vinculado, isso, National Alliance for Audition Support. Aí, Programs for Artist Development, National Alliance for Audition Support. Aí eu cheguei nesse documento aqui. Ok. Aí eu falei, nossa, o que é isso, sabe? Honestamente, eu entrei nessa página com um pouco de suspeito, porque eu falei, meu Deus do céu, sabe? Mais uma vez, sabe, alguém vai desmerecer, sabe, o trabalho de nós que vem da comunidade das minorias e mulheres, exigindo que as orquestras profissionais aceitem mulheres ou negros só pela cor de pele. E eu achei que isso é uma coisa que desrespeita e até tira o mérito de todos nós que batalhamos e trabalhamos duro e competimos, sabe, do mercado, sabe, igual por igual. Bom, aí tem muitas coisas aqui que está falando, sabe? Ele está explicando como as pessoas podem se inscrever para receber esse apoio. Eu abri essa página porque eu queria mostrar uma coisa. Isso. Eu queria mostrar uma coisa para você que eu achei interessante. Audition Guidelines, ou seja, protocolos para audições. Enquanto que nós entendemos que não tem um tipo, sei lá, de... ou como se fala? Um procedimento de concurso que trabalha para todo mundo. Essa organização está oferecendo recomendações para, sabe, para ser discutidos, sabe, para ser elaborados para ajudar as instituições ajustar ou sei lá, faz algo para aparecer como uma instituição que zelar pela diversidade. Bom, enfim, isso está vindo de uma organização que já está bem assim, assim a favor de, sabe, de implementar várias ações para forçar,
sabe, diversidade. Mas, bom, aí, sabe, all parties must recognize that these concepts fall within the purview of existing collective bargaining agreements and are therefore subject to mandatory bargaining. Ou seja, ele quer dizer que porque essa é uma associação, viu? Ou seja, tem várias assinaturas de diversas orquestras, aliás, uma grande parte das orquestras que estão aceitando ou em conversas com essa organização, sabe, que apoia candidatos negros e latinos. Porém, eles, sabe, eles não podem mandar, sabe, nas pessoas. Eles não podem mandar nessas organizações de aceitar, porque, sabe, e se fosse, por exemplo, falando para a seleção brasileira que eles têm que aceitar, sabe, tipo específico para, sei lá, para jogar. A gente sabe que realmente depende da qualificação, sabe, experiência, habilidade das pessoas. É sabe, um processo seletivo, técnica, sabe, no caso de orquestra sinfônica, e não está, sabe, não está sujeito, na verdade, sabe, a política, porque o resultado no final, quando você montar qualquer projeto através desse tipo de cota, é que realmente o nível normalmente acaba caindo mesmo. E ele sabe disso pela própria experiência. Por isso já existia, sabe, negros, mulheres, sabe, dentro do mercado há muito tempo. Então, e o que eu acho engraçado, já muitas décadas atrás, a própria comunidade das minorias e mulheres exigiram uma coisa que foi escondida dentro de todas essas conversas, sabe, que tem hoje em dia. E esse assunto se trata item número 3, que as audições sejam feitas através de biombo desde a primeira fase até o final. Pronto, final. Esse realmente é o modelo da orquestra de Metropolitan, desde sempre. E por coincidência, é a nossa orquestra que está no primeiro nível lá nos Estados Unidos, reconhecido pelo mundo todo, sabe, a Orquestra Sinfônica de Metropolitano, que é uma orquestra, na verdade, de ópera, sabe, mas, sabe, como orquestra em si, é considerado uma das maiores orquestras, sabe, ninguém nunca colocaria eles debaixo dos primeiros, sei lá, 6 orquestras, inclusive, sabe, dos Estados Unidos. E as audições deles sempre, por muito tempo, são atrás de biombo. Inclusive, a prova da USESP, em 97, foi conduzido em um prédio onde acontecer, sabe, audições do Metropolitan e a equipe, sei lá, de produção, se não me engano, foi contratado pelo o maestro Nashling e a USESP, sabe, que foi, sabe, para Nova York em 97 para conduzir as audições. E graças a Deus, sabe, esse processo foi exigido, sabe, desde a primeira fase, sabe, tinha o biombo e eles só poderiam tirar o biombo no fase final. Por quê? Porque eu era o único candidato que estava no final. Então, eu particularmente sou muito a favor sabe, de ter essa exigência, sabe, de biombo. Por essa razão, eu acho ajuda muito as organizações de até garantir um processo justo e também protege, sabe, sabe, os candidatos também, sabe, não sentem, sabe, intimidado e claro, realmente uma orquestra sinfônica é uma orquestra de performance auditivo, ou seja, assim, o produto que o público quer, além do
do visual da sala e também, sabe, da orquestra em si, mas o importante é o performance. Ou seja, a prova para entrar em uma orquestra é uma prova, sabe, que a banca tem que avaliar do aspecto, em primeiro lugar, de ouvir o que o candidato é capaz a fazer. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso, porque finalmente, sabe, essas organizações, sabe, criados, sabe, de ontem, estão realmente se alinhando com a consciência da comunidade das minorias e mulheres que já existia, há muitas décadas antes deles, sabe, antes dessas, sabe, pessoas que veio do nada e viraram famosos, sabe, porque eles estão realmente tentando criar um movimento. Mas já existia essa consciência. E também eu já sabia que as minorias, sabe, mulheres, tinham sim capacidade de entrar. E claro, todos já sabiam disso, mas a única coisa que tinha que ser acertada é que todas as orquestras exigem, sabe, o biombo, porque o biombo é o segredo para garantir que todos têm, sabe, um campo, sabe, igual para competir. E com respeito à questão de, porque no início as pessoas não têm acesso disso, mas isso não é verdade, sabe, porque tem vários exemplos de grandes compositores e instrumentistas ao longo do prazo. Tudo bem, pode ser que nem todas as minorias e mulheres tinham a oportunidade, mas para dizer que nenhum, sabe, ninguém das comunidades das minorias ou mulheres tinha acesso à educação, instrumento, aulas e para preparar ou ter experiência passando em grandes conservatórios para entrar nesse mercado antes de 2020 é mentira, sabe? É mentira. Já faz, sabe? Eu realmente que já tenho 53 anos, eu já estava sabendo sobre lendas que veio antes de mim, sabe? Décadas antes. E todos eles, quando eu for conversar com os músicos negros em orquestras grandes como a Filarmônica de Los Angeles, a Filarmônica de Nova York, sabe, em outras orquestras pessoas que eu conheci, todos eles falaram a mesma coisa. O biombo era o segredo para eles entrar nos lugares onde eles estão. So, pelo amor de Deus, espero que vocês vão, sabe, ajudar, sabe, de sempre, sabe, questionar e sabe, esse ponto e também ver realmente pelo esse exemplo de hoje em dia, sabe, uma orquestra que está exigindo isso, inclusive, olha só, será que eu saí? Não. Ok, here we go. Vou fazer de novo. Sorry. Ok. How do I get here? Yes. No. So, aqui, nessa vaga de trombone baixo, olha o que está escrito aqui. Está escrito... Aliás, eles colocam primeiro. As audições vão, sabe, começar em março e todas as audições vão acontecer lá, sabe, na cidade da orquestra. Todas as fases da audição serão através de biombo. E quando eles falam blind, eles querem dizer cego. Cego por quem? Para a banca. Ou seja, a banca não vai enxergar quem que está tocando. Independente de ser mulher, negro, sabe, branco, asiático, sabe, qualquer que for, sabe, todos vão, sabe, simplesmente, sabe, tocar através de biombo, incluindo o final. Isso que eu achei interessante aqui. Eles colocaram incluindo o final. Isso, sabe, eu acho fantástico, você entende? So, e esse é realmente patamar que todas as audições, sabe, teria que ser já faz há muito tempo. O problema é que você tem algumas instituições, eu vou parar aqui agora, stop share, ok. Algumas instituições zelam para a diversidade de forma forçada e outros, sabe, que dá, sabe,
um protocolo dessa que realmente permite que realmente, sabe, todo mundo pode competir, sabe, dentro do mesmo campo e tendo a mesma oportunidade. Como o negro, sabe, músico negro, eu particularmente, sabe, como músico também, sabe, da USES, eu zelo por esse realmente tipo de prova. Eu acho que é mais justo, foi realmente como eu ganhei, sabe, a minha vaga na USES e inclusive ganhei outras, sabe, vagas anteriormente. Um, eu espero que realmente um dia essa conversa, sabe, simplesmente para, sabe, por ali, sabe, com realmente estabelecendo um critério para todas as orquestras, para que todas podem ter a oportunidade igual. Quanto às demais questões de sociedade, tudo, isso não é para a orquestra resolver. Você entende? Sabe, a indústria de orquestra não vai poder, sabe, compensar, sabe, pelos os problemas de sociedade que os governos têm que resolver. Você entende? As comunidades têm que resolver, as igrejas, as escolas. Essa é a responsabilidade deles, de realmente garantir isso. Mas na hora de chegar para uma orquestra sinfônica, sabe, não é o momento de, sabe, tem que realmente pegar o melhor candidato que está na porta naquele dia. Um, assim, eu acho, sabe, atitude meio condescendente, sabe, condescendente quando eu vejo pessoas falando que a gente precisa dessa ajuda porque, sabe, a gente não ia chegar. Não, mas isso não é verdade. Não é verdade, sabe? Quarta trompa não, desculpa, segunda ou quarta trompa de Filarmônica de Los Angeles, negro. Conheci ele há muito tempo. Quarta trompa, inclusive, ou não quarta trompa, se não me engano, ele era Wexler ou associado de Filarmônica de Nova York, negro, sabe? Associado de primeiro trompete, negro, ou Ken Tompkins está, sabe, tocando aí no Detroit Symphony, sabe, primeiro trombone, sabe, negro, actual trombonista baixo de Filarmônica de Los Angeles, John Lofton. Ele é mais velho, sabe, do que eu, sabe, por várias décadas, sabe, ele também, sabe, ele estava lá, sabe, os musicistas incríveis, sabe, que as pessoas já conhecem. Um, uh, no Conservatório de Curtis, que é considerado um dos conservatórios mais conservador do meu país. Inclusive, só para você ter uma ideia, eles resistem, não tem realmente, pelo menos não tinha, a lei, sabe, de cota para quase 100 anos. Eu duvido que eles até têm hoje em dia. Mas eu lembro que, assim, é uma escola onde se formou compositores Leonard Bernstein, Samuel Barber. Eles eram alunos do conservatório onde eu me formei, viu? E eu lembro de ver, realmente tinha um negro lá, George Walker. George Walker, um grande compositor. Foi, aliás, o primeiro compositor negro que foi apresentado, um compositor negro erudito, que foi apresentado em um programa de temporada da USES no ano passado, e quem que nós temos para agradecer isso é o maestro Neil Thompson, que trouxe realmente a ideia, sabe, de apresentar ele. Mas o George Walker, ele já era estabelecido, já estava sendo tocado em todos os países, sabe, menos Brasil, mas assim, ele estava já ali, sabe? Ele tinha uma brilhante carreira como pianista, sabe, era aluno lá, se formou, sabe, muitas décadas, sabe, antes que eu nasci. E o que, sabe, eu acho precisa calma, bom senso e as pessoas têm que realmente simplesmente, sabe, no caso de audições, fazer para que todos podem ser de competir do mesmo, sabe, nível. E quanto à programação, sabe, tem que simplesmente, sabe,
fazer a programação para incluir, sabe? Porque não é uma decisão que vai machucar alguém. Por exemplo, a inclusão de um compositor ou regente, sabe, das minorias ou mulher, não vai prejudicar, sabe, ninguém. Mas se você começar de, sabe, exigir cota nas orquestras, você está realmente, sabe, tirando o mérito e preparo de sabe, de um candidato merecedor, sabe, que pode estar, sabe, no determinado, sabe, lugar. So, bom, é isso que eu queria só dizer para vocês. Eu acho que, graças a Deus, nós estamos encaminhando para o lugar certo, porque agora até as organizações que são mais novos, sabe, e figuras mais novos estão também, sabe, pedindo isso, sabe, de uso de biombo. So, vamos lá, deixa eu só ver se meu amigo aqui, Luan, sim, ele acabou de chegar. So, Luana, eu gostaria de convidar meu colega aqui. So, Lance, good morning to you and welcome to the CIVEBRA. This is a summer course in Brasilia. And if you are able to turn your camera on and your microphone, we would love to have you here. Hi, good afternoon from Finland. Hi, how are you doing, everyone? Fantastic, fantastic. So, Luana, caso for possível, será que para a transmissão a gente pode abrir para que as pessoas podem ver o Lance também, sabe? Especialmente quando ele está falando. Em que sentido? Não entendi. Não, porque eu estou assistindo pelo YouTube e não dá para ver o Lance. Entendeu? Talvez se modificar, então. Ok. Aí você vê isso enquanto. So, Sim. bom, so welcome, Lance. And I've been talking to them today about questions about audition and career. I was explaining how I had the wonderful experience to, go to Asia at a very interesting time when I stopped teaching in Brazil, and you, among many other, talented, people like yourself, I had such a pleasure to meet, and to work with. And I've been, I'm one of the people that follows you, and on on social media, and so I just, like I said, thank you for taking the time to be with us today, and I will try my best to translate. So if you could give me an opportunity. So I'm just going to give again a formal introduction here to the class, and then ask you a question. Okay. So but if you would, if you would like, you can already, if you want to say something, to the class here. Some of them I think probably already speak English, but of course we have to translate in Portuguese for the, for the benefit of the majority of viewers here. Sure. So, greetings, good afternoon, and thank you for inviting. First of all, I'm very honored, and it's my pleasure to spend the following times with you. My name is Lance. My Chinese name is Lo Wen Hong, and I'm the bass trombonist of the Oulu Symphony Orchestra in Finland. And as you can see in my background, due to my contract, it's not a principal bass trombone, so it's kind of like quite flexible contract here. In general we are having, so I have to play sometimes tenor trombone, not alto yet, but also baritone horns, euphoniums. And for example, this week, actually tonight, we are going to perform Beethoven number 6, so I will be playing tenor trombone tonight. Great. So, bom, so once, sim, eu vou tentar, viu? So, vamos lá. Ele explicou que o nome chinês dele é Lo Wen Hong, mas todo mundo chama ele de Lance. Ele é trombonista baixo da orquestra Oulu em Finlândia, e
E ele explicou que assim ele tem diversos instrumentos, porque embora que a vaga dele era o edital era para trombone baixo e ele realmente venceu essa vaga, mas o contrato dele na verdade está meio solto, porque eles podem pedir para ele fazer diversos outros instrumentos e aí, assim, ele explicou que realmente às vezes ele tem que tocar, sabe, trombone tenor, outros instrumentos auxiliares, e inclusive, se eu não me engano, ele falou que hoje à noite ele vai tocar a Sexta Sinfonia de Beethoven, que na verdade só tem dois trombones, trombone alto e trombone tenor, então provavelmente ele vai tocar trombone tenor. Lance, are you going to play tenor trombone? You're going to play the second trombone part tonight, Yes, right? yes, yes. Okay, yeah. Wonderful, Lance. So, Lance, well, tell me, where are you from, actually? Where were you born? So I'm originally from Malaysia, so it's a country between Singapore and Thailand, and it's also very near to Indonesia. Mm-hmm. Yeah, And and in case you're interested, we are around 30 degrees every day, 365 days a year. So we have spring, just basically summer. ok. So, aí ele falou que ele nasceu em Malásia e ele falou que ao longo do ano a temperatura média permanece, sabe, em 30, sabe, 30 graus o tempo todo e então tá realmente um verão o tempo todo lá. That's pretty funny. So, and then so and about your studies, you studied where? Where did you study? So I started my bachelor. So I studied until high school in Malaysia, and then I started my bachelor of music in Taiwan. So my overseas studies life have been starting I'm quite early in I'm sorry. Taiwan. You said you started what studies in Taiwan? What was the Bachelor undergrad. okay? Okay. So ahí ele so but you started in Malaysia and then No, you actually, well, I finished my normal high school in Malaysia, uh-huh. and my kind of like real proper musical training starts in university. It's in Taiwan. In Taiwan. Yes. Taiwan. Uh-huh. So, aí ele iniciou, sabe, os estudos em Malásia, onde ele nasceu, e ele fez a faculdade em Taiwan, sabe? So, fantástico. Mas quando eu conheci vocês, sorry, when I met you, you told me that you were studying at some point in Germany, if I'm not mistaken. Yes. So after my studies in Taiwan, I took actually 1.5 year break to go back to Malaysia. The first reason was after being away for 4 years in the country, I wish to reconnect back into the environment and the musical scene. And the second reason was to study German to prepare for my master studies in Germany. Oh, wow. So, aí, depois dos estudos dele em Taiwan, ele voltou para o país dele para algum tempo para estudar alemão, para ele se preparar para fazer o mestrado dele em Alemanha, sabe? Ele até no mínimo 1 ano e meio ele realmente estava em Malásia de propósito para reconectar com sabe as raças, sabe, dele, raízes, para reconectar com a comunidade dele e preparar para a próxima fase, que era estudos de mestrado em Alemanha. So, fantastic. And then, so I believe I've been telling everyone that I met you, and I believe in 2018 or 2019. I was 18. Yeah, 18. It was Or 2018. So 19. this was
Can be 19 actually. You know, I think it was 2019 because you took the audition Yes. for Malaysia for Olu basically 1 month afterwards, if I'm not mistaken. Actually, not so soon, but it happened in the same semester. Yes, it Yes. wasn't too far from since we met. So eu conheci o Lance, sabe, em janeiro de 2019 e ele fez a prova, sabe, alguns meses, sabe, depois de nosso trabalho em Kuala Lumpur, e onde ele passou, e depois ele passou, sabe, na prova em Oulu, in Finlandia. Lance, was that your first audition? Was that the first audition No, you took? no, it was at least the 20th, I would say. 20th? Did you say 20? Yeah. Twenty And this is for professional orchestras? Well, I combine also the academy orchestras in Germany. I kind of like put it put those serious auditions onto my list, and this includes also the academy orchestras, because in Germany, it's kind of like a norm that because as a Auslander, as a foreigner, we kind of like needs this kind of like orchestra academy before we actually can get invited into professional orchestra auditions. Yes. So I've been working quite most of my 20 auditions. Most of them were for orchestra academies, but the competition was quite equivalently competitive, I would say, just among the students or among the professionals. But both of them, they are so great to me, so I see them as a same threat. Yeah. How old are you, Lance? I'm turning 30 You're turning this year. 30 this year. Wow. So, o I'm Lance vai fazer almost 30 anos este ano. E a minha pergunta era se essa prova que ele fez, sabe, depois de nosso encontro em 2019, era a primeira, sabe, audição dele. Ele citou que ele, na verdade, fez 20 provas em total antes, sabe, dessa prova. E, e ele estava explicando como ele participava em provas para academias, orquestras de academia em Alemanha, porque, claro, todo mundo sabe que a Alemanha tem uma grande tradição de treinamento e realmente eles têm, sabe, diversas orquestras e academias, sabe, onde os músicos que já são formados, tipo, sabe, de faculdade, vão para ganhar experiências e normalmente as orquestras profissionais acostumam de aceitar essas experiências como algo valente para, sabe, aceitar, sabe, alunos, aceitar candidatos, vamos dizer, sabe, pessoas que eram bolsistas nessas academias vão, sabe, para a orquestra profissional. Isso é bem comum. Tanto que, claro, aqui no Brasil, iniciamos com a Academia USESP em 2005. Também nos Estados Unidos tem o New World Symphony, que é uma orquestra de tipo academia. So, o Lance passou por essa experiência, sabe, lá em Alemanha também. So, mas é incrível. So, Lance, I just wanted to know, you know, you said you took 20 auditions. Of those, Yeah. you know, you like, how would you, what was the difference between your, how do you feel that your preparation before the other auditions prior to Olu were? Like, what would you say was the big difference in terms of your mode of preparation for the audition? Um, they are
I wouldn't say I prepared my auditions so much differently, even until today. So basically, it's kind of like I make sure what are the repertoires. I make sure I know them well. I make sure my rhythms is in is in correct direction. I make sure my groove, my musicality is in correct direction, and then until when I reach there, I kind of like start to put more emphasis on basis with um with some influence from the excerpts. And because I sometimes I do arrangement and compose, so I kind of like have the freedom and creativity to use some of the motifs from the excerpts onto my basic routines, for example. and and then I really take care of the intonations, because I'm definitely not even the second best on in intonations. So that's why I really try to be more patient and focus a lot on my intonations. And then after these are how I can prepare from myself as a player. And then besides that, try not to be too busy. If I know the audition is going to be very busy, it's going to be very big deal for me. Some But sometimes I oh well the most one of the largest change I have adjust over the years was, I think I started to learn to prepare for a big audition while I am busy, because transferring from Malaysia, Taiwan, and Dresden, um, they can be happening, but also can be very quiet. And that these are the kind of like the place I can say, okay, I have an audition coming. I'm not going to have any gigs in 1 month, until when I moved to Munich. Munich that is where I graduated. Munich is such a big city that has just so many gigs. It's a little bit too many gigs for you to take a break for the audition. And of course, I need the money, so I do the gigs. So I also try to take this opportunity to keep myself creative, musically motivated, Lance, in the process of preparing for the yeah, audition. Yes. Lance. So that's a lot for me to Are you try to translate in one so? one time. So let's try to break this down a little bit. So uh, my Right. one question for you was, because you said you took 20 auditions. So I was curious to know, since the Olu was obviously, I believe, your first professional audition that you won, correct? Yes. Yes. Okay. So and so that was my question, was like, what do you think made the difference between the previous professional auditions you took and that audition? Like, what do you feel? What was your sensation You mean as far as your preparation preparation or as well as music? execution? Okay. So preparation was not so much difference. In fact, I have less time to prepare for the Olo audition, because I was already in Munich and I have things going on. On the day, it's just as almost the same like when I succeeded to the final rounds in other auditions. Just I guess I had the luck. My the other my other competitor was a Swedish, and but we both happens to study in Germany as well. So Okay. it's So quite here, tight, and he's not a new let's face for me. yeah, let's Okay, just yeah. Okay, so bom. okay, Aí eu perguntei porque ele fez, sabe, 20 provas e ele estava explicando até anteriormente que quando ele está preparando para provas, ele realmente trabalha bastante, sabe, na questão de afinação, porque ele considera o ponto mais fraco dele. Ele explicou que realmente ele é muito exigente nos estudos de ritmo e também para, sabe, claro, zerar, sabe, o conhecimento das notas todas. E ele estava já, sabe, nessa onda, sabe, de fazendo muitas audições, estava já chegando como finalista. Aí ele está explicando que quando ele chegou no final dessa prova,
para Oulu, onde ele está agora, em Finlândia, o outro concorrente era suíço, mas ele também estava estudando em Munique, onde ele também estava estudando. So this was I wanted to just sort of give them an idea of what. So if you can, when you respond, just maybe break it up a little bit for me, Sure. so that I can try to keep up with you here. So wonderful. So you mentioned that Eddie explicou. Sorry, 1 second here. Desculpa. Sorry about that. Bom, então, I wanted to ask. Sorry, now I've lost my train of thought. I don't know if I was talking to my audience or to you, but sorry about that. Bom, ele estava, sabe, explicando sobre esse processo, sabe, de preparo. É isso que eu queria aprofundar, porque eu sei que muitos de vocês aqui estão nesse momento que vocês estão preparando para, sabe, provas. Pode até ter uma idade similar ao Lance. O Lance tem 30 anos de idade, estudou em Malásia, fiz faculdade em Taiwan, voltou para Malásia, sabe, para estudar alemão, foi para a Alemanha, sabe, e estava estudando em Munique, onde ele se formou. Lance, what was the name of the conservatory or the school where you studied in Munich? It's called the University of of Music and Performing Arts, Munich. Sorry, can you say that again slowly? And also, are you able to turn up your microphone just a little bit, or to get closer so we can hear you? Hear me? Okay, testing. Can you hear me now? Yes, it's a little bit better. It's more the volume. Okay. Great. So the name was University of Music and Performing Arts. Oh, okay. So, Yeah. uma universidade de música e, sabe, e performance de Munique. Fantástico. And also, essa é realmente a faculdade onde ele estudou em Alemanha, para quem que está interessado. And also, so you said that that there was no difference in terms of your preparation, but I remember that when we spoke, you were mentioning, when we met, you were mentioning things at that time that were kind of new in terms of things that we were working on for you. I was wondering if you have any recollection or remember what those things were that you were mentioning that that we were talking about. Good point. Actually, I did. To be honest, I don't remember exactly. But why I say I didn't change a lot was it's kind of like the format I didn't change a lot, but what's inside it changed all the time. Of course, for example, before I have concept A from teacher A. When I arrive a new place, it's concept B with ideas B, and it kind of like goes on and on. When it grows, the more you Yeah. listen, the more teachers you learn with, it just grows as your basic knowledge, I guess. Ok, so aí ele estava explicando que assim, tipo, em termos de roteiro, de preparo e o conteúdo, sabe, era, sabe, sempre o mesmo ao longo dessas muitas audições que ele fez. Mas ele falou que assim, que de cada professor ele vem acumulando, sabe, algo interno, ou seja, um entendimento interno que ajudava, sabe, ao longo do caminho dele. Isso realmente é uma prova de que assim a experiência em prova e tanto realmente o perspectivo de diversos professores realmente ajuda, sabe, muito. Tanto que na maioria das faculdades ou conservatórios é até a costume de ter compartilhamento
de professores, sabe, para os alunos, ou seja, os alunos que estudam no Juilliard Curtis vão estudar talvez 3 semanas com Joe Alessi e faz uma aula com talvez David Finlayson. Eu não sei quem é outro trombonista que está dando aula. No Curtis também mesma coisa. Os trombonistas tenores vão estudar 3 semanas com Matt Vaughn ou Nitzan Harold. Aí a quarta aula vai ser com Blair Bollinger e vice-versa. So anyway, so I was just sort of explaining to them how that dynamic of accumulation of knowledge, is helps to contribute from your diverse, experiences. I remember that you were kind of, you were already playing bass trombone a little bit, but that there were a lot of questions that you had about about the instrument at the time. So Yes. I think that most of it was more orientation about specifics. In fact, about intonation. Yes. I remember as far as how to tune the instrument and and aligning, you know what I mean, your talent, because you were already an accomplished, player as a tenor trombonist, so so that was really great. So uh, Lance, you won a very important competition that's administered in Singapore, Malaysia. Uh, uh, and can you tell us a little bit about that? And again, just if you can tell in segments, okay? Okay. So deixa eu só repetir a pergunta. Let me repeat the question in português. Eu estou perguntando para ele porque além dessa vaga que ele ganhou em Oulu, ele também acabou de ganhar uma prova em em Ásia, sabe, Ásia do Sul, uma competição solo. So aí eu estou perguntando para ele, sabe, explicar um pouquinho sobre sobre essa novidade. So can you tell us, please, about the competition and about what you won? Okay. So the award I just won is called the Malaysia Wind Music Prize. And because of the pandemic, the edition 2021 was did online. Actually, not because of the pandemic. It has been judging from online, from videos since the beginning, from around 8 years ago. Okay, so is it Malaysia Wind Music Prize? Yes. Ok, so ele ganhou realmente o prêmio, sabe, de instrumentistas de sopros, aliás, de Malásia. É uma competição de uns 8 anos, sabe, de atividade. E em 2021, que foi o ano passado, foi exclusivamente por internet. So, and so what else? So I have been actually it's not my first time. I have been trying the competition since the beginning of the award. Not only it's one of the very first in in the country, and also the organizer. We knew each other since before he started to get into a professional market. Ok. Bom, ele está dizendo que ele já concorreu. Did you win the competition before this year or no? No, this is the first time. This is the first time. So ele falou que ele era candidato para 8 anos dessa prova. E no ano passado foi a primeira vez que ele ganhou, embora que eu achei muito importante esse detalhe. Ele falou que ele até conhece o protagonista, um dos fundadores dessa prova. E mesmo assim, ele não ganhou essa prova, sabe, por quase uma década. So, ele, é interessante isso, sabe? Se fosse, talvez, em outras partes do mundo, ele ia ter ganhado a prova uns, sabe, 6 ou 7 ou 8 vezes. Mas lá em Malásia ele ganhou, sabe, pela primeira vez
sabe, 8 anos depois. And Lance, can you tell me, so I was just laughing and saying that, wow, and you knew the guy, and you still didn't win for almost a decade, Yes. so and I said if it was in another place, probably you would have won the competition for like 6 or 7 times already. So I think that's wonderful, and that's one of the reasons why, like I said, I enjoy watching you, and I'm so glad that I had an opportunity to cross paths with you, was because I think that it's very important to be transparent and to be honest with oneself, and a hard worker, and I think that you are those things. So, Yes, so Prof. aí eu estava dizendo para ele que eu realmente queria convidar ele porque eu acho muito importante de ter um exemplo como ele, sabe, uma pessoa honesto, um cara que trabalha bastante, sabe, trabalha muito para conquistar, sabe, o que ele atingiu, sabe, na sua carreira. Eu acho, sabe, muito importante que nós temos, sabe, mais exemplos desse tipo de comportamento, tanto, sabe, por o musicista, tanto pela organização. Porque, como eu falei, assim, tem organizações que só por ter uma familiarização ou conhecimento da pessoa, aí, sabe, eu acho que, voltando um pouco desse assunto de diversidade, acontece que quando você vê organizações que zelam e faz homenagens para as mesmas pessoas, sabe, de um ano para o próximo, e eles estão frequentemente, sabe, ganhando isso, ganhando aquilo, claro, é suspeito, você entende? Porque no mundo real, sabe, são bilhões de pessoas e cada um, você entende, está batalhando e lutando para, sabe, conquistar, sabe, o espaço. Então, a pior coisa é quando você tem tanto uma organização que está manipulando a realidade, ou até uma pessoa, sabe, que está aproveitando isso de forma imprópria. E o Lance realmente é uma pessoa que como eu falei, eu conheci ele, eu estou seguindo ele, eu fico muito impressionado com ele como uma pessoa. So I was just giving you compliments there, Lance, and explaining how I think it's very important that institutions, as well as musicians, especially in today's time, just get back to basics, and just to be transparent, objective, and fair. You know what I mean? And that we all have to be hard workers. Yeah. And so I think that's very important. So Yeah. Yes, to convince you more, actually, although I'm a friend, he is a friend of mine. Since I just stopped messaging him, stopped chit chatting with him once the competition was announced, all the way until I received the result. The only thing we chit chat was me asking the details of competition. That was kind of like a rule I set to myself. But anyways, even if I want try to convince him to let me win, he promised he has zero influence Yeah. in the judgments. He leave all to the juries. Yeah. So I trust him as a friend. I also of course I will not feel this good if I win the prize by friendship instead of by Right. hard work. So ele estava explicando que, sabe, durante esse tempo que ele estava concorrendo a essa prova, por ter esse conhecimento dele, ele assim parou de se comunicar, sabe, com esse coordenador, e isso realmente, sabe, permaneceu há mais ou menos uma década, como eu falei, e eu conheço a pessoa que era responsável, e realmente, assim, ele não abriu mão, assim, do protocolo, sabe, sabe, dessa prova.
o próprio Lance falou que realmente ele não ia sentir, sabe, seguro sabendo que o amigo dele fez para ele ganhar. Aliás, ele, sabe, o organizador fez questão até de chamar pessoas de fora do círculo, entende, dele para garantir a objetividade da prova. Então, por isso, realmente, nós estamos comemorando tanto, realmente, essa vitória, sabe, do Lance. Sabe, claro, ele tem talento, ele tem habilidade, mas ele mesmo confessando que ele trabalha muito e duramente para tentar, sabe, conquistar e superar dificuldades que ele tem, e ele está, sabe, conseguindo. So, isso eu achei muito importante, sabe? Nunca desiste, sabe, no seu sonho. Eu acho 8 anos, gente. Ele fez 8 anos a prova só para essa competição e ainda fez 20 provas antes de entrar, sabe, na orquestra onde ele está. So, é impressionante. Eu estou realmente impressionado com ele. Eu acho inspirador para qualquer que acha que essa profissão é fácil e ou que acha que é tão difícil que a pessoa nunca vai alcançar. Não, sabe? O Lance é uma prova que realmente, com a dedicação, a persistência, tudo é possível. So, ele é vencedor de uma vaga de, sabe, em uma orquestra profissional na Europa, aliás, e também acabou de ganhar um concurso, sabe, depois de ter concorrido 8 anos, sabe, eu acho admirável essa persistência, sabe, dele. So anyway, I was just sort of complimenting you again, the fact that, I mean, you took 20 auditions and you've been at least, you were 8 years, doing this competition with a friend who, of course, is somebody I also know who doesn't, he does not open himself to any type of corruption, and he's and that you guys had this thing where where you also were sort of staying distant, and the fact that you have you persisted 20 auditions, 8 years at least with this competition, and now you have a job and you've won this very wonderful competition. I think it's very admirable, and your persistence, even that you are obviously a talented player, that's why you've been around and everything, but you also acknowledge the fact that there are things that you have to work on, which is not so unlike everyone else. I mean, Joe Alessi, to Charlie Vernon, everybody's always working. So wonderful. Tell me about the prize. Tell us a little bit about the prize. Okay, so Fala para nós sobre realmente o prêmio que você ganhou. So after winning this this award, I am supposed to give. Before that, let's not talk about me first. Let's talk about before. The rule remains almost the same. The previous winner, in normal conditions, we were supposed to deliver 3 masterclasses at our workshop and 3 recitals across Malaysia, or at least across the globe, in if it's allowed to be in within our budget. Okay, so this is a this is part of the prize, right? As a commitment, as a winner's commitment. Ok. So, ele estava explicando que nesse concurso não é apenas um concurso em que o candidato ou vencedor ganhar o prêmio e simplesmente pegar o troféu e o dinheiro. Na verdade, eles têm compromisso. Imagina isso. Uma competição que exige que o vencedor contribua, sabe, aulas didáticas em nome, sabe, da instituição. So very interesting that. So this is just for the winner has to do that, right?
Yes, and I will have a team which is a sponsor. They will, which in this case the Ronda Production. They will support me, uh, as most as possible. And in my case, in my experience, it makes kind of no sense to deliver three live streams with the same program. So we did what we did was we record one recital, which is going to come out on next week, next 26. I if I'm not mistaken, it should be a Tuesday or Wednesday, but 26 is the date. Before the recital, I just did two workshops, one for the school, one for the advanced, and I will have another workshop this weekend happening on I think Saturday night in it should be a morning in Brazil. That will be a workshop for composer. I have the limitation of not Hold on, attending. Lance. Hold on, Okay. Lance. So, bom, vamos lá. Aí, assim, no prêmio, ele tem esse compromisso de dar atividades, sabe, educativos, sabe, no país dele. E também ele, sabe, ele ganha o apoio com recursos, sabe, dinheiro, de um time que ajuda ele, sabe, no preparo, gravação, sabe, de um recital, inclusive um recital que vai ser transmitido na semana que vem, no dia 26 de janeiro, se não me engano, vai ser, provavelmente aqui vai ser 9 horas da manhã, talvez. Se for assim, talvez, inclusive, eu vou tentar transmitir um pouco desse recital dele. Lance, I think next week, if your recital is at the hour that I think it may be 9 o'clock here in the morning. Is that correct? I think Yes. you're not going to sleep. Maybe it's around 1 or 2 or 3 a.m. But you said that it's going to be transmitted at what time in Malaysia? It's going to be evening in Malaysia, afternoon in Europe. But what time? What is the hour in Malaysia that it will be transmitted? 7 p.m. Yeah, 7 p.m. So that would be 8 p.m. here in São Paulo. Okay. 8 a.m. Sorry, 8 a.m. here in São Paulo, Brazil. Yes. Oh, sorry. Then it's Yeah. it's a possible Now, time. is the recital going to be for at least more than an hour, or will it only be like 45 minutes to an hour? It as far as I know, I don't know the final product yet, but it's going to be slightly over. An If you hour. can, yeah, but if you cannot catch it live, my agreement with them was the recital will be viewable on YouTube until the end of the month. Ok, good. So, enfim, o recital dele, sabe, que faz parte do prêmio que ele ganhou, ele gravou um recital que vai ser transmitido na semana que vem e nós vamos assistir um pouquinho, sabe, desse recital no início da aula na quarta-feira da semana que vem. So, I just wanted to announce that. And if you could remember to send me the link Yes. as soon as you have it available. Sure. Muito bom, muito bom. So, let's see, what else? So, what could you know, I mean, you've done so much actually. You're such a persistent worker and everything. What advice could you offer to other people your age, who might be here watching this channel? And actually, if I would like to ask, eu gostaria de pedir que todo mundo abre a câmera, sabe, por agora, se a Luana pode pedir para todo mundo abrir a câmera. E se você pode tirar uma foto, Luana. Sim, posso fazer o nosso print. É isso mesmo. So, se todo mundo pode abrir. E também eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, sabe, diretamente para Lance. Só levanta a mão. Mas por enquanto vamos fazer uma foto aqui, ok? Então, aí se todo mundo pode abrir um pouquinho. Só esperar mais alguns participantes. Sim. So is it photo time now?
Yeah, we're gonna do a photo now to anticipate. Eu vejo como abrir minha câmera. Okay. So this is Jose. Okay. All right. So what do you think? We got Brian, Isso. Lucas, Larissa. Larissa. Vocês José. conseguem? José falou que ele não consegue abrir. Ah. E o Bruno. Bruno vai abrir? Bruno, consegue? Lucas, Brian, Larissa, vocês conseguem abrir as câmeras? Ok. Mas todo mundo tá arrumando o cabelo, sabe? Então, ok. Vou tirar. Ok. Prontinho. Ok. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ok. So, gente, meus queridos aqui no Brasil, alguém tem alguma pergunta sobre a trajetória, sabe, ou quer saber de algum conselho do Lance? Como eu falei, ele nem como vocês, viu? Sabe, ele 30 anos de idade, de outro país, sabe, estrangeiro, foi até. Tudo bem, José. Ele foi até um outro país para tirar o diploma de faculdade, ainda foi para outro país para estudar, ainda ganhou, sabe, a competição, sabe, em outro país e ainda venceu, sabe, um prêmio, sabe, de volta no país dele. So, então, muita coisa aqui. So, yes, I see a raised hand. Vai lá, Agnelson, pode abrir a câmera. Professor, eu não vou abrir a câmera porque desculpa, minha áudio. internet não é legal. Ok, tudo bem, tudo bem. Professor, eu gostaria de perguntar a ele como que ele se manteve motivado nesse processo longo, né? Pelo que eu entendi, foram 8 tentativas para vencer o concurso, né, que ele fez de solista, e 20 audições, pelo que o senhor falou. Como que ele se manteve motivado nesse processo, acredito? Agnelson, tudo bem? Desculpa. Realmente, mesmo sem a câmera, a conexão está muito ruim. Está muito quebrada, sabe? Em termos, sabe, da fala. Fala um pouquinho mais devagar, ou talvez até escreve, sabe? Eu não sei. Mas eu quero muito de ouvir essa pergunta sua. Eu entendi um pouco, mas você tem como ser mais conciso com essa pergunta, ou fala mais devagar, sabe, para que a gente não perca, você entende, o raciocínio da sua fala. Okay, so he's going to write here his question because it was really breaking up a lot, and I really could not understand. Okay, okay. So you have some new fans that are going to start to follow you. So some people are very impressed with your story as well. Agnelson said he's going to write his question. Before, I mean, it was breaking up so bad, but I think one of the questions that I think people would ask is, how did you stay motivated? Yes, exactly. How did you stay motivated during the process of so many auditions and you know and you know trying, you know what I mean, to achieve what you have finally achieved? Thank you for the question. I guess first of all, as a student, I really love music. I guess you really have to love music 200% to keep your motivation go on. Ok. And then- ok. So, em primeiro lugar, como estudante, ele simplesmente recordou que ele sempre amava música, sabe? 200% ele ama a música. E, por coincidência, só para adicionar, ele é um compositor. Ele, sabe, além de ser o trombonista, ele é um compositor também. So, please continue. If I ever feel tired of music,
I allow myself to have a complete break from any sort of music, maybe 1 day or 2 days, just to get my brain really fresh. And when I come back on Monday, it's fresh again, and my motivation goes on, and it doesn't tired. Ok. So, um outro segredo que ele revela é que se ou quando ele encontrava o momento que ele estava meio cansado, sabe, de música, cansado da disciplina, ele parava completamente, sabe? Ele realmente parava completamente para recargar, sabe, as energias, você entende? E o interesse, e voltava. So, that being said, so two questions. So one son has asked, what advice would you give to them? That's one question. And then actually my question is, would be, when you say that you take a break, what amount of time are you talking about as a break? I'm talking about 1 or 2 days. Okay, As so as the weekend. a minha pergunta, eu comuniquei a pergunta do Wanson, que ele vai responder, mas eu também coloquei uma pergunta. Eu falei, quando ele fala que ele faça um intervalo, por exemplo, da música completamente, quanto tempo? Ele falou 1 ou 2 dias ao máximo. Okay, and then what is your response to the other gentleman's question? Or conselho or advice? What advice would you give to others? I continue my answer for the last question. This was as a student. Now as a audition preparer, I prepared the audition like I really want a job. Until the last few days, I try to lower my will to get the job, because it can happen that the more you want the job, when you fail, the higher chance you will hate music. Oh, very interesting. So, olha, conselho bem interessante dele. Ele fala que quando ele está preparando. Bom, ele falou que, assim, que além de ter essa consciência de intervalo, quando ele está no modo de preparação para concurso, uns 15 dias antes. If I understood, you said 15 days before the audition, right? It can be any sort of 15, time. 5 days. Ok. So, ele basicamente explicou que por algum período antes da prova, ou seja, ele está muito intenso no preparo, e ele falou que alguns dias antes, até talvez uma semana, ou até talvez mais, o que ele faz na subconsciência dele, ele rebaixa a expectativa para ele ganhar a prova. Porque ele pensa que se alguém vai, sabe, na prova com todo desejo ou expectativa de ganhar, que eles podem realmente começar a odiar a música. So, ele antecipa essa, sabe, sequela emocional, vamos dizer. Ele evita isso, sabe, basicamente se preparando ele psicologicamente de relaxar na intensidade de querer ou depender do resultado positivo. Ele basicamente dá freio. So, okay, I think I got that point across. Okay, and then was there something else to complement that? So I personally have a friend. He has his expectation very very high for every audition, and it kinds of like I can see the process up over the years that he is starting to, because he
he didn't really advance a lot, but because of his high expectation and with the failure, he actually feels like he is a complete failure, or he just start to hate both sides. He hate his talent, he hates the industry. So I don't think that is a thing you want to do against something you love. Uau! Bom, ele relata que ele tem um amigo que está muito intenso, sabe, na questão de querer, assim, o resultado, preparou para muitas audições, infelizmente não ganhou, e não foi avançado, e ele percebe que realmente é um amigo dele, próximo, então ele percebe que essa pessoa acabou odiando assim, ele mesmo e também a indústria, sabe? Ele acabou sendo, sabe, frustrado. Por exemplo, tem aquele artigo que eu sempre passo para as pessoas do Douglas Yale, chama, sabe, Preparando-se para uma Carreira em uma Música, que eu revisei. E realmente, assim, tem sim essa, sabe, chapa de pessoas ou grupo de pessoas que acabam sendo muito frustrado e às vezes eles optam por, sabe, meios antiéticos, sabe? So, é muito importante. Eu acho interessante que ele relata, sabe, a experiência que ele tem de um amigo dele. Lance, let me ask you something. Yes. Did his response, or did I mean, you said this is a friend of yours. Did his response influence you to reflect on how you were going to construct your method? Do you think that, like, you know, you gave a response about your method of, you know, sort of backing off of the, you know, hard expectation, and, you know, whereas your friend kind of goes right up into the end, and if he fails, you know, it's like game over. Do you, I mean, were you influenced by seeing his behavior? I was influenced by his behavior, but I didn't go like he goes. I goes opposite because That's my point. My point is that, in other words, you saw the result of his method and you decided to go another way, correct? actually I already am in this direction. Just Okay. by seeing him, I am more defined by my direction. More convinced. Ok, bom, enfim. So, ele afirma que ele ficou convencido ainda mais pelo o método dele ao ver, você entende, as consequências do amigo dele, que acabou, sabe, detestando, você entende, a indústria e também, sabe, sabe, o meio, sabe, musical, tanto realmente assim, a disciplina. Does your friend still play the instrument? Kind of like free time. He's now working still in the music industry, but not as a professional player. Ok, so aí esse amigo dele não está realmente no mercado profissional, mas ainda continua, sabe, fazendo trabalhos, provavelmente cachês, sabe, na música, mas não como profissional. This is a very interesting. Now I'm curious. Now you said that you did not remember much about our encounter. The funny thing is that I'm a student of Joel Lessie's when it comes to preparing for auditions. Yes. And so I'm curious if you have ever come across, you mentioned that, and it's funny because in our preparations, I actually have people practice less just before the auditions because I'm trying to maintain them fresh so that they're not burned out, but mainly physically. But Yeah. I did not actually conceive of the idea emotionally. You know what I mean? Yeah. Because I guess I usually don't go in. I never went into any audition with any idea that I was going to win or that I needed to win. More like I just wanted to make sure that
I did that I was able to produce the maximum result of what I always do, but in the audition setting. So, um, but so have you ever come across, specifically about preparing for auditions? You said that you've been doing this all the time, but where did you first receive orientation about preparing for auditions specifically? I think I started to get into audition preparations in the rather late stage of my undergrad. I Okay. received I received an invitation to a live audition in Japan for Orchestra Academy. I kind of Mhm. like start to know how to what is the attitude I have to maintain as an audition candidate. It starts only in I will say in my last during my last year in my undergrad, not before. Wow. Okay. So basicamente ele considera. Now, would you consider your last year of graduate school? You're saying Undergrad, sorry. of undergrad? Yes. Okay. And would you say that bom, ele está. Eu perguntei para ele assim, quando ele começou a pensar ou começou essa trajetória de audições, ele estava falando que assim no último ano da faculdade, sabe? E antes que ele, sabe, foi para o mestrado, o bacharel, isso, o programa bacharel, ele começou a fazer. Um, e que, assim, ele se considera, sabe, atrasado, sabe, no começo e, sabe, nessa trajetória. So, that's very interesting, this concept that you've had. And I really want to thank you so much for coming, here. Let me see if I had another. Eu gostaria de saber pode dar para quem tem objetivo de melhor pouco a cada dia, principalmente nos dias que nós sentimos desmotivados. This is a similar question. Brian Ronald asked, what advice would you give to someone tem o objetivo de melhor? I think he wanted to say to improve a little day by day, especially when we feel dismotivated. Now, this is an interesting question because I remember I saw you doing the Jim Markey whatever practice for a whole year. Bom, Brian, eu acabei de passar esse recado para ele, essa pergunta sua. Eu lembro que ele, na verdade, fez aquele desafio de estudar todos os dias, sabe, 365 dias, sabe, do ano. So, please, Lance, tell us about your experience of how you maintain. What is this? So this is my Instagram. You Yeah. see, this is the in the progress of me doing daily practice challenge for Yeah. 333 days in a row. So ele fez o performance practice, practice challenge, 300 vezes estudando todos os dias. So, so, okay. Pode ver os posts no, sabe, na Instagram dele. So, so please tell us about that. So what can you tell us about, daily practice challenge? Exactly. Yes, and please feel free to type in here to help me out. Right. So please tell us what did you feel about I, that? I first of all I feel exhausted. Ele estava extremamente cansado. Uh-huh. Because in order to fulfill the challenge, I have to find at least 1 minute of playtime and not only playtime but productive playtime I can create for myself and for the social media, so my friends don't see me spamming rubbish all the time, and it's actually something useful, at least for myself.
Ok. So, aí ele falou que o desafio, até em parte, foi a produção. Para ele realmente achar aquela, sabe, minuto produtivo que era produtivo para ele e também que não seria considerado como spam, sabe, na internet. Ou seja, em princípio, tudo que ele postava era algo que qualquer pessoa pode realmente, assim, levar em consideração, sabe, pelo os seus próprios estudos. Very interesting. Okay, please continue. Um, Although it's mentally very, very exhausting, Uh-huh. but a very big improvement for me is it keeps my brain and it keeps my brain keep running on what I need to do, what I should do today, tomorrow, 3 days from now, and it's just planning. This is all I can see this consistency from James Markey. I guess he did that since he started playing trombone. That's why he's where he is now. Yeah. Ele falou que ele foi inspirado para fazer isso por conta da história do Jim Markey, que fez isso, ou tinha feito isso, e que ele aprendeu a importância de planejamento de estudos, porque ele não fez a mesma coisa todo dia. Ele realmente proporcionou novos desafios ao longo desses 333 dias, sabe, direto, sabe, de estudos. So, fantastic. So, Yeah. and so you said that you were exhausted, I would imagine physically, but I'm curious about, because again, when we first met, you were really kind of just getting into the bass trombone, if I'm not correct. Is that true? I just started bass trombone maybe 1 year and 2 months before we met. Ok. So ele estava tocando trombone baixo apenas 1 ano e 2 meses antes que nós conhecemos em Kuala Lumpur em 2019. You were going to add something? No, just around that time. Before that, I play also bass trombone in Taiwan, but just for fun, not serious. Yeah. So ele levou sério realmente o estudo ou tocando trombone baixo apenas 1 ano e 2 meses antes que ele me conheceu, sabe, lá em Malásia. And basically, but your primary job that you won actually, because you did not win a job as in tenor trombone for a professional orchestra before, right? No. No. So ele não tinha ganhado realmente uma prova para trombone tenor antes, sabe, dessa prova em 2019. And for bass trombone, you mentioned that you had studied with other people. Did you take a bass trombone audition before Olu? I did some, yes. I did some for only tenor, I did some for bass, I did some for both. Because in Germany, there's this position called Wechselposaun that you have to actually take turns to play the second and the third trombones. Ok. So aí, antes que ele ganhou a prova em Aula, ele fez provas tanto para trombone tenor somente, tanto para trombone baixo somente, e também ele fez as provas que ele precisava, sabe, tocar os dois instrumentos. Now, I have two questions, Lance. So one, when you were doing the performance practice, do you feel that because I noticed you did a lot of those with bass trombone specifically, do you feel that helped complete your orientation or your sort of arrival into the instrument? Can you say that and explain another way? Do you feel that your experience of practicing the bass trombone? I mean, were all of those videos basically bass trombone? I try to keep it 50-50, but now bass trombone, I guess there's around 60, but 40 was like tenor or even maybe 1% on alto.
Okay, but just speaking specifically about your challenge, how many were bass trombone, or what was the percentage in relation to tenor trombone? I will say 60. Ok, so you did 60%. So, durante o desafio dele, eu perguntei assim, quanto realmente que ele focava, sabe, em trombone baixo. Ele falou 60%. Porque no contrato dele, ele tem que fazer outros. Now, Lance, did you play, now, for example, I remember you and I talked about this a little bit. So, you signed the contract, so you win the job, you're happy, Yes. and you're the bass trombonist, but then your contract comes, you sign a contract without looking, and then you realize No. That was no, not that one. So when they put the job onto musical chairs, it yes, says bass with bracket tenor. okay, So but I it was actually primarily it was a bass trombone job. yes, and the audition was only with bass, so there's no single note needs to play on tenor. That surprised me. So, aí que acontece? Ele falou que quando foi publicado a prova no Musical Chairs, para quem que não conhece, Musical Chairs é onde as pessoas podem ver editais para provas ao redor do mundo. Ele falou que estava escrito trombone baixo e, em parênteses, trombone tenor. Porém, não, a prova não tinha nada de trombone tenor, sabe, na prova. Ou seja, ele tocou exclusivamente trombone baixo na prova. Aí o surpreso para ele foi depois. So if you can explain that surprise, because basically, so you took a bass trombone audition, you win the bass trombone audition, and then what? And then, well, first of all, I know it's going to be a job that I also need to play tenor. So when the contract shows up, it wasn't a surprise for me. It was a surprise for my colleagues because they are against a bass trombone, a real bass trombone playing the tenor at the same time. They were worried that I care. In fact, actually they find out that I am actually willing to do the doubling. So at the end it was happy, and I get extra money for that, so it's fine. So you get extra money for playing tenor. For having this instrument on my contract, yes. Right. Wow. So aí que acontece? Ele recebe pagamento adicional para ter outro instrumento no contrato dele. Aí isso realmente é uma coisa que, sabe, se beneficiou. Olha, eu tenho uma grande surpresa. Temos o Kenny. Ele é um grande protagonista de cultura, uma grande líder da Ásia do Sul e presidente e dono, se não me engano, do The Rondo Production. So Kenny is with us. Kenny, I'm so happy to see you here. Can you please open your camera and your microphone and join us? Wonderful. Hello, Kenny. I'm so sorry that I couldn't turn on my camera because I'm actually still on the road. Okay. So Kenny, you are basically the CEO, the president of the Rondo Production, correct? Pretty simply, it will be director. Okay, so ele é o diretor do The Rondo Production. The Rondo Production. Okay. And can you tell us basically just a little bit about the scope of of this universe of the Rondo Production and what role it played in the competition that Lance won and what we can expect? And if I can ask you, please segment the response so I can hopefully try to translate, in parts. So, and he's sharing. All right. Yep. So I think first of all, thanks Darrin for inviting me for this sort of interview, and I'm just jumping in for a while.
So basically for the Rondo production, to keep it simple, we are a social enterprise, which means we are not like those for-profit companies where we only focus on making profits. But half of our profits needs to go to our community, which is helping the underprivileged children to learn more about music, providing financial assistance for the students who in need to attend our programs like the festival that Darrin just involved in with us last June. So there was a lot of like scholarships being offered for the refugees children as well. Yeah, so basically that's what we want to do to bring more music. Yeah. Can I? Absolutely beautiful and fantastic. I need to just translate this. So, gente, olha, temos o Kenny, infelizmente não está podendo abrir a câmera porque ele está, sabe, na estrada. Ele está viajando, mas ele é o diretor dessa organização social, sabe, chama The Rondo Production. E olha só o que eles fazem. Eles é uma grande organização que está promovendo festivais e outros eventos culturais. Inclusive, ele me contratou para ser professor do festival de música que eles tiveram em junho do ano passado. E se Deus quiser, eu vou participar presencialmente, sabe, no ano que vem, que ele me convidou algumas semanas atrás. E ele estava explicando como a organização deles, sabe, tem uma missão de fazer para que o dinheiro que eles captam seja repassado para ajudar as pessoas em comunidades vulneráveis, inclusive refúgios de outros países, e que assim é uma lindo projeto e que realmente a organização não é para lucro, ou seja, a organização deles é uma organização social que não zela pelo o lucro por si mesmo, é para realmente servir a comunidade deles. Absolutely beautiful, Kenny. So can you please continue? Yeah, sure. So basically what the Rondo production hopes to achieve is that we can bring in international artists like Darrin to Malaysia, so to inspire the students here, but at the same time provide a platform for our very local musicians like Lance, so that they have the chance and opportunity to shine in our local scene as well. So it's kind of like mixing both international and local artists in a great balance. Excelente. Bom, ele está explicando que a missão, ou entre os vários objetivos da organização deles, é de trazer, sabe, artistas da comunidade internacional. Ele afirmou que eu sou entre os artistas que eles estão, sabe, convidando para, sabe, para Malásia. E também eles querem, sabe, estimular, sabe, a atividade e apoiar os artistas nacionais como o Lance, que sabe, que o vencedor por coincidência dessa competição. Beautiful, beautiful, Kenny. Man, I'm so glad that you are here. This is great. Isn't this great, Lance, to have him here? So please continue, Kenny. Okay, I think regarding the role Rondo production play on this Malaysian Win Music Prize where Lance just won, it's I would say for this round we are actually the presenter, but it was originally started by a Win company. So with the aim of providing a platform and also an opportunity for the Win musicians to shine and also to promote Win music making in Malaysia. Because, you know, a lot of competitions happen in Asia or Southeast Asia focuses on strings, piano. So we want to focus more on winds in this sense through this prize. Interessante. So, aí ele relata que a competição que o Lance ganhou, na verdade, é de uma empresa que tem foco em sopros. Chama, se não me engano, Wind Company.
E aí a organização do Kenny, the Rondo Production, sabe, entrou como tipo gestor, sabe? Eles são gestor, sabe, dessa competição, tanto que eles são a empresa dele é gestora, sabe, do festival. E eles relatam que realmente o problema na Ásia do Sul é que mesmo com essa vinda de vários artistas que nós conhecemos que foram para lá nessa região, mas a maioria das competições estão dedicados aos instrumentistas de cordas e piano. Aí essa competição foi dedicado exclusivamente para instrumentos de sopros. So that's great, Kenny. What else? Let me think. I think basically that's all we are doing. And also for the prize, we also hope that it is a chance for the musicians in Malaysia to experience and also to prepare themselves with a lot of different skill sets. For example, like for Lens case would be recording, programming, and also scheduling workshops and then planning workshops. So that there's a lot of coordination involved apart from just performing. Yeah. I'm going to translate that. I also want to just add quickly or ask quickly that, it's very interesting that Lance was mentioning that part of his almost obligation as one of the winners is that he had to commit to doing educational activities. And this is something that I've never heard of actually, in the West. So I'm curious to know where that model came from, to have the soloist actually have that be one of the parameters for their activities. I think the reasoning behind this is that we felt that education is always important, and it's very helpful when the younger generation see how their, I wouldn't say older generation, but I would say their seniors doing in mastering these skills to win this prize. So it's very different when they, I mean, in Malaysia, this is a case where if they looked at, let's say, Darrin and Lance, you all appear on the same stage. From their perspective is that Darrin, you are like the international superstar, and then you are educated in a different culture and background. And then for Lance, they were strongly related to their very own education and cultural background. And then they will feel even more inspired to be someone like them before they aim for someone like you. So it's kind of like the stages, Yeah. I understand. Well, thank you. I'm honored for that. Bom, o Kenny está relatando como realmente entre os componentes, sabe, do prêmio para Lance, é que eles zelam, sabe, por incentivar e ajudar o Lance a crescer com essa experiência, por proporcionando para ele sabe, a oportunidade de gravar profissionalmente, de ter realmente essa gravação produzido. Eu acho, se não me engano, é essa gravação que nós vamos assistir na semana que vem. E também para ele ter esse apoio, sabe, e a marcação de eventos para ele poder, sabe, já iniciar a carreira dele. E ele estava explicando que como realmente a visão da instituição deles é de realmente, embora de apresentar uma figura com a idade e experiência do Lance no palco, sabe, comigo, mas eles enxergam isso como complemento e não algo de conquista, como muitas vezes acontece no Brasil, sabe? Eles veem claramente o nível e a experiência que o Lance tenha pela perspectiva da cultura e como se fala,
a produtividade das escolas e tudo, em que o Lance realmente nasceu ali. E ele realmente é uma inspiração para o povo lá. Aí eles também acham importante de ver pessoas que vêm, sabe, do exterior, que têm, sabe, uma experiência em conservatório, sabe, como Curtis, talvez Juilliard, onde que for, e que está trabalhando em orquestra, sabe, profissional, sabe, internacional e envolvido, sabe, bastante tempo. So, é uma organização muito interessante, sabe, que atende todas as, sabe, questões de preocupação social, de desenvolvimento, de talento. Não é apenas, sabe, uma competição em que eles dão um prêmio e tchau. Não, eles estão realmente bem envolvidos com o desenvolvimento, sabe, dos seus filhos e filhas, sabe, instrumentistas da próxima geração. E ainda, eles estão proporcionando o acesso de sabe, de referências, sabe, da comunidade internacional também. Ou seja, eles enxergam isso como uma necessário. E, sobretudo, o Kenny, na verdade, é o trompetista e eu acho que ele encarou essa missão de promover essa coisa de ter os sopros envolvidos em atividades de recital, sabe, concertos de câmara e de ter acesso de competições para eles. So, Kenny, I think I managed to sort of give a round out of what your organization so exceptionally is doing on so many levels, from social commitment to young artist development, while maintaining an international access and profile, and yet at the same time respecting the different profiles that are involved. So did we lose Kenny? Oh no, he's there. And so, and you know, and it's just wow, my hat's off to you. I'm so honored that you you know, have taken your time to come, you know, here with us today. Lance, I mean, here's the boss right here, man. You have something to say to him? I mean, you just mentioned about my winner's commitment as in performing masterclass workshops in this case, and also recitals. You just told me it's quite you have never heard that before in any competitions. I've not heard about the extent. For example, I have to tell you, I have served. Bom, gente, deixa eu só dar contexto. Eu convidei o Lance para falar alguma coisa para o Kenny aqui. Ele realmente parece uma pessoa humilde, mas um cara, sabe, muito poderoso, é um grande líder, sabe, para o futuro lá na Ásia do Sul. Eu estou muito honrado que ele, sabe, parou, porque ele está sempre ocupado. Aí o Lance está comentando, está me perguntando por que realmente eu não tinha ouvido sobre esse tipo de compromisso, sabe, de organizações para exigir, sabe, essas atividades de artistas que são vencedores de competição. Aí eu vou explicar para o Lance que eu era conselheiro de administração tanto da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e também do Projeto Guri. So, Lance, I was actually a board member for Brazil's largest social organization, which has 50,000 students and 400 schools, which is the largest social, you know, music organization in all of Latin America and of all of the Americas. So, you know, for me, I think that I have probably more experience than most to tell you that as a board member for 7 years of this organization,
which is called Projeto Guri do Estado. It's Project Guri of the state of São Paulo, and I do not recall that level of involvement. Also, I'm aware of other Brazilian competitions where I also do not recall that the players were committed to anything more than just having an opportunity to perform a concerto in front of an orchestra, receiving some money, maybe even a nice award, but not the extent of what's happening with this competition. I also, in fact, even being part of the largest social organization, I think in all of the Americas, I think that what the scope of the Rondo production and what Kenny and company are doing is beyond what we have I think explored here in the West. So Yeah. So I can explain a little bit because it's actually a very good commitment and also very important opportunity for me as well because as you might know I have been away from my own country for quite a long time, especially my local musical scene. So this is actually of course Kenny just said it's a good opportunity for the local kids to know that how much we have grown coming from the background they are actually at. And for me personally, it's also a big opportunity for me to expand my name, to spread out my name across the country. So I take it as a very it means more for me than actually playing a concerto in front of an orchestra. I will say I see it as a fantastic. long term Yeah. award. So aí o Lance está afirmando que realmente esse compromisso, sabe, dessa competição que está sob da gestão da organização do Kenny, ah, realmente significa muito mais para ele esse compromisso de promover eventos de seminários para ele, sabe, poder ter essa conexão de volta, sabe, no país dele. Também ele está aprendendo ao meio desse processo, sabe, sobre essas questões de divulgação, sabe, compromisso com alunos em eventos educativos. E para ele falou que isso vale muito mais do que a experiência de tocar concerto. José Flávio, tira o áudio aí. José? So, obrigado. So, aí é muito. Ele diz que realmente essa experiência que ele está ganhando de ser recebido de volta no seu país, de integrar, sabe, com a comunidade dessa forma, com o apoio dessa organização e a oportunidade para mostrar para alunos, a próxima geração, que estão começando de onde ele começava. Isso é muito importante para ele. Ele falou que é mais importante do que a experiência de tocar um concerto, sabe, na frente da orquestra. Excellent, Lance. Excellent. So you two gentlemen are really, I tell you, I'm so happy, that I could share, definitely the two of you, here, because, it really meant a lot for me to have the opportunity to work with the Rondo, and last year, and of course, like I said, Lance, it was really a pleasure to meet you there in Kuala Lumpur, and then to see you, progress right away. It's just that was just fantastic, and to see you continue the way you're going, it's absolutely fantastic. And I guess I look forward to also, maybe you and I will be performing together, perhaps, there. Will So, be the highlight of my life. yeah, listening to Kenny, I kind of see the wheels turning of the possibilities, if we can get, this world back to a semblance of normalcy, so, but I think that we're going to get there. I'm very hopeful,
I wanted to thank you both for your presence. Kenny, o Kenny, sabe, eu estou agradecendo eles, realmente eles me promoveram, uh, eles providenciaram para mim uma grande oportunidade, ambos, na verdade. O Kenny, na verdade, é o diretor do festival que me convidou quando eu saí, sabe, do roteiro, sabe, de festivais que estava aqui no Brasil. Ele me convidou e logo em seguida, na verdade, eu recebi esse convite do Davidson de Souza. Então, eu realmente, mais uma vez, estou grato ao Davidson, sabe, porque sem ele eu não teria nenhuma conexão, sabe, aqui no Brasil, sabe, em termos de festival. O Lance, sabe, é sabe, bom, é um grande exemplo e colega hoje em dia. E eu, assim, se Deus quiser, eu vou voltando, sabe, para a Ásia do Sul, continua, sabe, trabalhando com várias gerações, sabe, lá. Mas também eu espero que a gente pode se conectar, sabe, a comunidade, sabe, da Malásia com o Brasil. You know, it's interesting, Kenny and Lance, you know, the Brazilian currency is called the Brazilian real. And, you know, interesting, when you look at the indexes of financial markets, the Brazilian real and the Malaysian ringgit are actually very similar in terms of their valuations, which was something that I didn't realize until I went there. So, yeah, I mean, they're close. The ringgit is, of course, more. Uma curiosidade, gente, o moeda do país deles é similar ao real aqui no Brasil. Claro, a moeda deles está um pouco mais forte, sabe? Mas está na mesma categoria de avaliação, sabe? De avaliação entre, sabe, a moeda nacional com o dólar, por exemplo. So, but it's very interesting. But so, listen, gentlemen, thank you so much for being here with us. And eu posso pedir para thank you. So, posso pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente dar um aplauso para Lance, sabe, pela vitória dele e também por o Kenny. Eu achei fantástico. Eles merecem realmente um aplauso. Eu espero que a gente vai poder trazer, sabe, eles, sabe, mais perto para nós. E quem sabe, se um dia, sabe, a gente pode levar, sabe, brasileiros, sabe, para lá, entendeu? Eu acho muito importante de ter essa, sabe, conexão, sabe, entre as comunidades, países diferentes. So, but thank you, muito obrigado. So, thank you so much to both of you, okay? I'm going to finish the class now. I have to move on with a couple of students here, but thank you again so much for being here. You're welcome to stay. Muito bom. Tenha bom dia. That's fantastic. So, okay, so moving on, Luana, você está comigo? Oi, estou. Ok, bom. Luana, vamos ouvir um pouco. Temos duas pessoas. Você falou Cássio e Brian? Isso. Ok, perfeito. Entre vocês, senhores, alguém tem uma preferência de ser primeiro? Não? Brian. Ok, so vamos lá. So, vamos começar então com Brian, ok? Ok. Vou compartilhar aqui para vocês. Enquanto que ela está preparando isso, eu queria agradecer a paciência de vocês. Eu espero que eu consegui dar conta, sabe, essa questão de traduzir. Eu simplesmente achei muito importante que vocês souberem, sabe, de onde eu fui, sabe, quando eu saí, sabe, dos festivais por um tempo. Mas como eu falei, o Davidson realmente me segurou,
sabe, um pouco aqui, mas essa realmente, o Kenny realmente, sabe, estabeleceu a minha nova casa, sabe, lá na Ásia do Sul. E o Lance realmente é um produto, sabe, desse país que está bem encaminhado e eu achei muito importante esses conselhos dele. A perspectiva, sabe, de vários, sabe, pessoas é sempre bom. So, e se Deus quiser um dia, talvez a gente leva mais um de vocês, sabe, daqui para lá. Entendeu? Já temos a Jennifer Quaresma, sabe, lá, o trombonista baixo brasileiro que está estudando lá. Quem sabe se não vai abrir outras oportunidades, sabe, para vocês no futuro. So, ok, so vamos lá, Brian. Yay! Muito bom, Brian. Ok, so... O que eu fiz aqui? Deixa eu sair. Ok. Estou... Alright. Voltei. Ok. Parabéns, Brian. E... Tudo bom? So, vamos lá. Bom, pelo que dá para ouvir, sabe, sabe, no vídeo, sabe, o som tá, sabe, bem constante, sabe, e eu percebi também que, assim, você já tem uma facilidade, sabe, na região, sabe, grave. Por coincidência, você estava com o metrônomo, mas eu percebi que cada vez que você tinha uma subdivisão, você deu uma corridinha. So, you know, você sabe que em 8 anos que a nossa maestra Mary Alsop, o regente titular da USES, estava conosco como regente titular, sabe, diretora musical. O mais que eu vi dela cobrando era justamente esse problema de de pessoas correndo nas subdivisões. E eu estava refletindo isso porque isso não é apenas algum problema que afeta estudantes, sabe, ou amadores, mas até também profissionais. E eu estava tentando, sabe, entender por que a frequência, a grande frequência sabe, de pessoas correndo, sabe, nas subdivisões. E algo que passou pela minha cabeça era um comentário que o Boa falou para mim. Aliás, o José, com o microfone aberto de novo. José Flávio, obrigado. Aí o Boa estava lembrando
as aulas que eu dei para ele, a gente chama ele Boa, sabe, Eduardo Machado. E ele falou que uma vez que eu falei para ele que isso não é samba. Eu falei uma coisa assim. Eu acho que é. Por quê? Porque quando você está tocando música X no gênero Y, tem certas tradições e expectativas dessa música. E dentro do contexto dessa música, é possível sim fazer uma expressão, talvez que seja algo que permanece ao estilo, ok? Se você não está me entendendo, pode perguntar. Inclusive, deixa, sabe, pode falar, sabe, na hora que você quiser. Aí, eu estou falando isso porque o que eu sinto, muitas vezes, é se fosse, tipo, alguém que... ok, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de música hip-hop e rap. Eu, inclusive, faço isso. Mas, na hora que eu estou tocando Wagner, ou Richard Strauss, ou Mozart, essa parte da minha cabeça que pensa sobre hip-hop e rap não está ligado. Eu não estou pensando sobre isso. Entendeu? Às vezes, talvez, em certos momentos em sinfonias de Beethoven ou até Rachmaninoff, que realmente tem algumas coisas rítmicas bem interessantes às vezes. Mas, no modo geral, eu desligo essa parte, sabe, da minha cabeça. Enquanto eu tenho a sensação que, culturalmente, a música brasileira vem influenciando tanto realmente no bem da população geral de ter uma sensação rítmica e expressão musical, mas ainda permanece meio dominante, sabe? Quando se trata a questão de subdivisão. Porque eu acho as pessoas às vezes pensam que, por exemplo, quando a gente toca frevo, ou até, sabe, samba, a tendência é sempre de tocar um pouco adiantada, sabe, ritmicamente. Por exemplo, eu estava aprendendo isso com o Serginho, nosso primeiro clarinete da USESP. E ele estava criticando o fato que nós estávamos tocando um arranjo, se não me engano, ou uma peça que chama frevo, lá na USESP. E a gente estava tocando... Aí ele fala, cara, isso é uma porcaria, sabe? Não tem nada a ver com o frevo. Aí ele me passava um link de aquela banda Spock, sabe? Alguma coisa chama Spock. Eu esqueci o nome. Alguém lembra o nome desse grupo de Nordeste? É o Spock Frevo, né? Spock Frevo, isso. Aí eu ouvi eles tocando, falei, putz, sabe? Realmente não tem nada a ver. Aí eu falei, agora estou entendendo. A questão é que você tem que resistir um pouco essa tendência de aplicar uma tendência cultural, sabe, da música brasileira na hora de tocar, sabe, uma peça dessa que você, por exemplo, estava tocando, ou uma outra peça que seja, sabe, fundado na tradição, sabe, clássica, entendeu? E isso realmente, com certeza, eu acho, por exemplo, eu também, sabe, eu tinha experiência tocando jazz nos Estados Unidos, que é um pouco diferente, porque lá no jazz,
em vez da gente adiantando, na verdade a gente toca atrás. Por exemplo, quando a gente tem um ritmo, sabe, por exemplo, a gente estava tocando Leonard Bernstein com o Zesto também. E, sei, por exemplo, so, para nós aprendemos, sabe, no jazz, e que, sabe, está ligado com uma tradição, sabe, da música, sabe, sabe, da comunidade negro, em que a gente sempre, sabe, a gente relaxa, você entende? A gente relaxa um pouco, ritmicamente, você entende? So, a pegada é sempre um pouco diferente, sabe? Para, pam, para, pam. E nunca é para, pam, pam. It's para, pam, para, pam, para. Entendeu? É aquela figura em vez de it's é sempre, sabe, com um peso, sabe, puxando um pouco, sabe, o tempo por trás para ser mais pesado, sabe, para ser mais sabe, um sentimento, sabe, de alma, mas uma alma, sabe, diferente do que realmente a alma, sabe, brasileira, que está mais leve, festivo, porque, infelizmente, da comunidade negra, sabe, tem tanto tristeza, sabe, tem tanto, sabe, problemas, sabe, eu acho até isso entrou realmente na nossa música folclórico, sabe, e até no estilo de jazz, blues, sabe, nossa pegada é mais sério, mais, sabe, escuro, sabe. So, falando disso, eu diria que nós, sabe, independente do país que seja, nós precisamos resistir à tendência de talvez aplicar, sabe, certos elementos culturais de entendimento e entender quando a gente precisa realmente, sabe, seguir a régua, sabe, sabe, quando tem realmente a subdivisão. Primeiro, antes de tocar, você tem que pensar na subdivisão antes que você tocou. Ou seja, no primeiro compasso de qualquer peça que você vai tocar, olha para frente, vê onde você tem a subdivisão. Onde você se sente confortável. Ok, so esse deve ser o tempo do primeiro compasso, as primeiras notas. Tem que ser no mesmo tempo. Ok? So, verifique isso, porque um grande, assim, eu acho, prova que não está alinhado e quando, sabe, alguém em prova, por exemplo, em uma audição, toca o primeiro compasso, chega no compasso que tem subdivisão e já é um tempo diferente. Aí eles ficam realmente oscilando, sabe, no tempo para ajustar. Pensa mais em termos de conceito, porque habilidade você já tem, sabe? Som, sonoridade, já tem. Até pelo que eu dá para observar aqui, já tem. Eu acho a questão é que você tem que, por exemplo, entender o momento quando você está focado, sabe, especialmente com o metrônomo, você é meio obrigado de seguir o tempo. Você tem que realmente, quando você está tocando semínimas ou mínimas, toca essas notas com a sua subdivisão na cabeça. Porque tanto faz. Ou você teria que tocar as notas anteriores mais rápido para ficar junto com a sua, sabe, subdivisão. Ou ao contrário, você tem que realmente pensar na sua subdivisão e regular, sabe, o tempo antes ou depois. Faz sentido? So, é uma questão de conceito, Brian. Sabe, pensa mais sobre isso. Sabe, e também se você é uma dessas pessoas como eu e como todo mundo aqui, provavelmente, que toca em outros estilos de música,
simplesmente tem que ser mais disciplinado, de saber quando realmente tem que desligar, sabe? Porque o semicocheia, realmente, ou a subdivisão, sabe, em música popular, está tratado muito diferente em relação à música, sabe, erudito, vamos dizer, você entende? So, que realmente é a nossa música também. Simplesmente é uma questão de entender como separar a disciplina entre os gêneros, entendeu? Faz sentido? Sim, professor. Ok, tem alguma pergunta? Outra pessoa aqui tem uma dúvida? Ok. Para mim, a mais Dá para aumentar? Não. Ou fala mais, sei lá. Tô tentando aqui, porque acho que tá meio baixo. Tá baixo mesmo. Tem outra pessoa aqui da sala que tem também uma pergunta hoje sobre o que nós estamos abordando. Wanson, pode perguntar. Eu estou falando o seu nome correto? Vanson ou Wanson? Bom dia, professor. Tá me ouvindo bem? Bom dia, estou. Você está falando corretíssimo. É o Anderson, Demudo. Okay. Isso. Então, qual o conselho que o senhor daria tanto para o Brian como para nós para desligar essa questão do estilo musical que geralmente o brasileiro toca, o samba, o reggae, o chorinho, e leva isso mesmo para quando vai tocar uma música clássica, os vícios, né? Então, seria o conselho que o senhor daria para nós, assim, em relação a desligar. Que eu estava aqui pensando que quando você vai estudar os exercícios, né, você já tem que começar a corrigir dali, né? Ou seja, se eu vou, meu estilo ali, eu vou tocar, vou fazer a apresentação clássica, então nos meus estudos já tenho que começar a pensar, né, no que a música clássica pede em relação à divisão. O senhor está correto mesmo, concordo com o senhor. Aí seria um caminho para corrigir essa questão dos vícios, que é o que mais pega os músicos, né? Pois é. Brian, você conseguiu ajustar o microfone aí? Acho que está melhor, professor. Está melhor. Yes, please. Pode perguntar. Eu vou responder a pergunta do Watson e também do Marcel. So, por favor, fala para mim o que você queria perguntar. Não, eu acho questão também da questão do estudo, né? Como foi falado a questão, até a gente, né, toca. Por mais que eu estudo muito focado mais no erudito, né, música clássica e tal, mas também faço trabalhos, né, para até como renda assim, fazer um popular também. E eu vejo que na hora que a gente está estudando, tem esse roubado de tempo, que às vezes relaxa tipo assim, às vezes fica focado um pouco mais, né, nas notas mais curtas, né, como semicolcheia, né, colcheia, semicolcheia, e acaba tendo esse, como é que se diz, um relaxamento nas notas mais longas, né, e isso que às vezes eu vejo que quando eu estou fazendo ali, acaba sendo, às vezes, fica meio preciso, né, a questão da divisão, mesmo com o metrônomo. E aí, o senhor falou sobre a questão da divisão, subdivisão, o bom é sempre fazer mesmo, no caso, mesmo, assim, mesmo que sejam as notas longas, fazer sempre pela subdivisão, né? Porque às vezes fala assim, vou fazer subdivisão nas notas mais rápidas, porque para ficar tudo no lugar, mas acaba não fazendo na subdivisão nas notas longas, né? E aí acaba tendo esse relaxamento, né? Sim. Bom, para responder os dois, o que eu diria é que, bom, primeiro, alguém me pergunta, sim, embora que eu tinha muito contato com o estilo, gênero de jazz, eu estou tocando jazz desde 11 anos de idade, não improvisação, sabe? Simplesmente eu tive experiência tocando em banda de jazz, sabe? A partir de 11 anos de idade. Mas, assim, no meu dia a dia, o fundamento, sabe? Quando eu começo o dia, eu não começo tocando realmente
a música jazz. Eu começo estudando os fundamentos. Também para melhorar meu entendimento sobre a diferença dos gêneros, claro, ouvindo, sabe? Ouvindo muito música, ouvindo tanto realmente música erudito, sabe? Considerado tradicional, música jazz, e claro, percebendo essas diferenças, mas tecnicamente, o que possa ajudar vocês dois, e talvez os demais nessa aula, é que procure de, sabe, nos seus fundamentos, de sempre zelar por cumprir as notas inteiras, ok? Independente, sabe, do tamanho da nota, e também segurando realmente os tempos máximos, porque isso vai ajudar na sua subdivisão. E até também, por exemplo, quando você se trata de subdivisão, você até falou, a gente pensa nas notas mais curtas. Tudo bem, embora de ser uma nota subdividida, tem várias formas de tocar uma nota subdividida. Você pode tocar uma nota subdividida longa, entendeu? So, aí toca até ou pratica essas notas subdivididas, inclusive quando eu estava demonstrando sobre a língua dupla, a língua tripla, eu estava fazendo sempre em nota longa. Por quê? Porque isso ajuda para regular o tempo, ok? So, quanto mais você cumprir as notas na página, menos risco você corre de correr, porque você não está encurtando uma nota e antecipando com a próxima, sabe, a nota. Então, é uma estratégia, sabe, simples em termos de método, mas você pode simplesmente cumprir as notas, sabe, nos seus estudos, simplesmente para você, sabe, ganhar não somente a experiência de soprar e desenvolver melhor ainda o condicionamento do seu lábio, porque quanto mais tempo você passa tocando nota longa, você está desenvolvendo, sabe, o seu lábio, está realmente condicionando, sabe, de forma melhor. Quando você vê pessoas que têm problema de lábio, sabe, envelhecendo, as pessoas que estão tendo realmente problema de resposta, muitas vezes é falta de acondicionamento. E como o acondicionamento acontece? Não pelas aquelas picadinhas que a gente faz, sabe, tocando notas curtas, aleatórias e passando, sabe, horas e horas. Não, o lábio precisa realmente o tempo de se vibrar e se condicionar ao longo do processo de notas longas, intervalos. Aí você vai progredindo e, claro, fazendo coisas rápidas. Aliás, se você optar por estudos com mais, sabe, calma e disciplina e cumprindo todas as demandas, sabe, de cumprir as notas, sabe, articulando nisso, mantendo o corpo e cuidando com o final da nota e tudo. Se você for zelando por isso, o resto de tocando notas, sabe, aleatórias, notas curtas, sabe, passagens rápidas, vem muito mais fácil. E ainda melhor, você está sempre mantendo uma manutenção necessária, sabe, para seu lábio, porque se você somente toca notas curtas e sempre realmente encurtar as notas longas, você está tirando realmente a possibilidade para vocês desenvolver e faz a manutenção necessária para o seu lábio, porque seu lábio é nem como músculos, sabe? Outros músculos no seu corpo. Se você não usa, entendeu? Se você não usa esse músculo, vai embora. Entendeu? Vai chegar uma hora que vai embora. Sim, você pode, por exemplo, sempre você tem músculo para levantar celular, sabe? Para levar livro, para, sabe, colocar chave dentro do carro. Mas se você não parar também de fazer alongamento, para fazer exercício, sabe? O seu corpo geral vai continuar daquela decadência, entendeu? Você vai perdendo força. Igual o seu lábio. O fato que você esteja tocando em qualquer coisa não quer dizer que seu lábio está sendo mantido da melhor forma possível. Pode ser que o seu lábio está envelhecendo por falta de condicionamento. E essa calma que você precisa. So, mais uma vez, não é que
existe apenas uma, sabe, forma de atividade a fazer, sabe? Ou seja, não é que você por estudar notas longas agora de novo, ou intervalos, sei lá, que você não pode tocar rápido. Não, é simplesmente assim, mas o seu base é, sabe, para construir, sabe, algo, entendeu? Sabe, para você poder sustentar, você entende, a sua atividade. Quanto à questão de ligamento entre, sabe, os estilos, olha, tem momentos que tem como realmente adotar certas coisas sobre, tipo, a direcionamento da nota sem oscilando o tempo, mas o direcionamento, sabe, da nota, ou até talvez a articulação. Você pode variar essas coisas, mas na hora que você acaba correndo, você entende? Você não está mais junto com ninguém, nem com você e nem com, sabe, outras pessoas com quem você está tocando. É realmente uma situação difícil. Eu sei que, pelo menos a Marinossa, com razão, pensou realmente em liberar certos músicos que não estavam conseguindo, sabe, fazer isso. Ela, como regente, sabe, profissional, e qualquer regente, sabe, profissional, iria esperar que o músico tenha capacidade de tocar no tempo e junto com o conjunto. E quando eles vê alguém correndo, nossa, assim, é difícil, sabe? Tem uma coisa de tocar no tempo, sabe? Tem outra coisa de ficar sempre atrasado. Tem outra coisa se você está antecipando. Mas se você está, sabe, indo e de repente chega um compasso que tem subdivisão e de repente essa subdivisão, opa, eu acho que eu perdi, Brian. So, mas esse tempo, sabe, acaba acelerando, assim, sabe, acaba. Oi, Brian. So, bem-vindo de volta. So, sabe, se alguém, sabe, acaba correndo do meio da música, realmente fica complicado, viu? Sabe, especialmente se não for combinado. É uma coisa de ter uma aceleração e outra coisa de ter uma pessoa ou um naipe que está correndo, de repente, sabe? Mas também, sabe, o contrário também é frustrante, sabe? Um naipe ou uma pessoa que toca sempre atrasado, sabe? O ideal é de estar junto. Veja o meu microfone. José. Sim. A net cai e liga sozinho. Ok, tá bom. Aí o que acontece? Que você acaba tendo uma situação em que você está assim, você está desestabilizando, sabe, o seu conjunto, entendeu? De repente. Como o meu professor Blair Bollinger falou, moderação e tudo, sabe, moderação em tudo inclui a moderação. Sabe, você não quer ser, sabe, adiantado, não quer ser atrasado, sabe, tem que estar junto com, sabe, com o pulso, sabe, geral, sabe, do conjunto. O pulso, o ritmo, sabe, que você estabeleceu, o tempo que você estabeleceu tem que permanecer, você entende? É isso, entendeu? Aliás, sabe, eu estava aqui estudando você e essa foi a única coisa que me chamou a atenção, sabe, porque isso impediu para você criar, sabe, mais alguma coisa. A única coisa que eu ia falar para você, sim, você pode fazer talvez mais musicalidade, mas isso não é apenas por correr. Tem muita gente que acha que por ser musical tem que correr ou tocar mais forte. Não, sabe? Pode realmente assim, sabe, intensificar o tamanho da nota, sabe? Pode crescer, sabe, uma pequeno crescendo, sabe? Pode adicionar vibrato. Tem várias formas que você pode ser musical sem desestabelecer o seu conjunto e sabe, os seus colegas do lado. Entendeu? Ok? Tá bom? Ok. Cássio, nós vamos ouvir você já amanhã, tá? Ok? E também os demais que podem passar vídeos ainda, sabe como eu falei, até 24, tá?
Também, quem que já passou algum vídeo, se você tiver outro que você quer, sabe, que a gente avalia, eu estou aqui à disposição a vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência, eu peço desculpa por qualquer coisa, sabe, mas eu queria, sabe, trazer um pouco do mundo, sabe, aqui para vocês também. Embora que eles não estejam aqui conosco no Zoom, mas eu queria agradecer novamente o Lance e o Kenny, sabe, de Malásia. Eu achei muito legal o projeto deles e se Deus quiser, sabe, nós vamos construindo cada vez melhor, sabe, aqui no Brasil também. Bom, é isso, ok? Muito obrigado, ok? Luana, eu estou dispensado. Sim, então finalizamos por hoje. Pessoal, não se esqueçam de colocar o nome no chat para a presença. E é isso. Muito obrigada, professor. A aula foi excelente e até amanhã. Sim. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado. Luana, esses vídeos que eu passei por você, eu vou pedir para a gente passar amanhã, tá? Ok. Ok, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.